Viúva aos 61 anos, ela herdou o antigo sítio de seu pai e descobriu um segredo extraordinário. Maria nunca imaginou que o silêncio pudesse fazer tanto barulho. Depois de 42 anos dividindo a mesma casa com o marido, ela acordava todas as manhãs, esperando ouvir o som da chaleira sendo colocada no fogão, o barulho da porta da varanda se abrindo, ou a voz dele perguntando se o café já estava pronto. Mas nada disso acontecia mais. A casa permanecia parada, como se o tempo tivesse decidido caminhar bem mais devagar. Aos 61 anos, ela sentia que toda a rotina construída durante uma vida inteira tinha desaparecido de uma vez só. Os primeiros dias depois do enterro foram ocupados por visitas de parentes, vizinhos e conhecidos que levavam palavras de conforto, café e bolo, tentando amenizar a dor daquela perda. Depois de algum tempo, cada um voltou para sua própria vida. As ligações ficaram mais raras, as visitas diminuíram e Maria passou a enfrentar os dias sozinha. Ela nunca teve medo da solidão quando sabia que o marido voltaria para casa no fim da tarde. Agora era diferente. A solidão parecia morar com ela. Sentada na pequena cozinha, ela olhava para a cadeira vazia em frente à mesa e ainda tinha dificuldade para acreditar que ninguém mais ocuparia aquele lugar. Muitas vezes preparava comida em quantidade maior do que precisava e só percebia quando já estava servindo 2 pratos. Nessas horas ela respirava fundo, guardava o que sobrava e seguia em silêncio. Além da saudade, outra preocupação começou a tirar seu sono. As contas não paravam de chegar. A pensão que passou a receber era pequena e mal cobria as despesas mais básicas da casa. A conta de luz aumentava a cada mês. A farmácia acumulava valores porque ela precisava comprar remédios para controlar a pressão e algumas prestações antigas ainda não tinham sido quitadas. Maria nunca gostou de dever dinheiro para ninguém. Durante toda a vida, ela e o marido aprenderam a viver com pouco, mas sempre fizeram questão de pagar tudo em dia. Agora ela fazia contas usando um velho caderno, tentando descobrir de onde poderia tirar algum dinheiro para continuar vivendo sem depender da ajuda de outras pessoas. Em alguns dias, ela pensava em vender a própria casa, mas logo desistia, porque aquele lugar guardava todas as lembranças da família. Em outros momentos, imaginava procurar algum trabalho simples, porém logo lembrava que poucas pessoas contratavam alguém da sua idade. Ela começava a acreditar que seu futuro seria apenas contar moedas até o fim da vida. Em uma manhã de terça-feira, enquanto organizava alguns documentos antigos do marido, ouviu alguém bater no portão. Era o carteiro trazendo uma correspondência registrada. Maria assinou o recebimento sem imaginar que aquele envelope mudaria completamente o rumo da sua história. Sentou-se novamente à mesa, colocou os óculos e abriu o documento com calma. A carta era enviada por um cartório de outra cidade. No começo, ela estranhou porque fazia muitos anos que não tinha qualquer ligação com aquele lugar. Continuou lendo devagar até encontrar o nome de seu pai. Seu coração acelerou. Fazia décadas que ele havia morrido e ela acreditava que todos os assuntos relacionados à herança tinham sido resolvidos muito tempo antes. No entanto, aquela notificação informava que um antigo sítio registrado em nome dele finalmente havia concluído um longo processo de regularização e que, como única herdeira viva, Maria era agora a proprietária oficial daquelas terras. Ela permaneceu alguns minutos olhando para o papel sem dizer uma única palavra. O sítio parecia fazer parte de uma vida muito distante. Ela havia passado a infância naquele lugar, correndo pelo quintal, ajudando a mãe a cuidar da horta e acompanhando o pai em pequenas tarefas do campo. Depois que se casou, mudou-se para outra cidade e voltou poucas vezes. Com a morte dos pais, as visitas deixaram de acontecer e o sítio acabou ficando abandonado. O mato tomou conta da propriedade, a casa envelheceu e o tempo apagou quase todas as lembranças daquele lugar. Maria acreditava que aquela história tinha terminado havia muitos anos. Ainda assim, ao ler novamente a carta, percebeu que talvez aquela fosse a única oportunidade de resolver seus problemas financeiros. Se conseguisse vender a propriedade, pagaria todas as dívidas, ficaria com alguma reserva e poderia viver com um pouco mais de tranquilidade. A decisão pareceu simples. Ela iria até o sítio apenas para verificar as condições do imóvel, providenciar os documentos necessários e colocá-lo à venda o mais rápido possível. Nos dias seguintes começou a separar algumas roupas
documentos pessoais e objetos que levaria na viagem. Uma vizinha perguntou por que ela estava organizando tantas malas e Maria respondeu apenas que precisava resolver um assunto antigo da família. Não quis criar expectativas porque acreditava que tudo seria rápido. Na noite anterior à viagem, quase não conseguiu dormir. Enquanto fechava a última mala, encontrou uma fotografia antiga guardada dentro de uma gaveta. Nela apareciam seu pai, sua mãe e ela, ainda menina, sorrindo na frente da casa do sítio. Maria passou os dedos sobre a imagem já desgastada pelo tempo e percebeu que fazia muitos anos que não olhava para aquele retrato. Sentiu um aperto no peito ao lembrar da voz do pai chamando seu nome no quintal e da mãe preparando o almoço enquanto o cheiro de comida se espalhava pela casa. Guardou a fotografia dentro da bolsa, sem entender exatamente por que havia feito aquilo. Talvez apenas quisesse levar consigo uma lembrança antes de vender definitivamente o lugar onde sua história começou. Na manhã seguinte, embarcou no ônibus levando apenas o essencial. Durante o percurso, observava a paisagem pela janela enquanto as cidades iam ficando para trás. As estradas pareciam menores do que ela lembrava e várias propriedades haviam mudado completamente ao longo dos anos. Em alguns trechos reconhecia árvores antigas, pequenas pontes e curvas que fazia com os pais quando ainda era criança. Cada quilômetro despertava uma lembrança diferente. Ao chegar à pequena cidade onde nasceu, percebeu que muita coisa continuava igual. A praça ainda ocupava o mesmo lugar, a igreja permanecia de pé e alguns comércios antigos resistiam ao passar dos anos. Mesmo assim, Maria se sentia como uma visitante. Pouquíssimas pessoas ainda a reconheceriam depois de tanto tempo. Ela pegou um táxi e pediu para seguir até o antigo sítio. Conforme o carro avançava pela estrada de terra, o coração começou a bater mais forte. Quando finalmente avistou a porteira enferrujada, pediu ao motorista que parasse. Desceu devagar, segurando a bolsa junto ao corpo, e ficou alguns segundos observando tudo em silêncio. O mato estava alto. A cerca apresentava vários trechos danificados, e a pintura da casa praticamente havia desaparecido. As janelas estavam fechadas, algumas telhas pareciam quebradas, e o quintal já não lembrava o lugar cheio de vida da sua infância. Ainda assim, havia algo naquele cenário que despertava uma sensação difícil de explicar. Maria caminhou lentamente até a varanda, retirou a velha chave que havia recebido junto com a documentação e tentou abrir a porta principal. Depois de alguma dificuldade, a fechadura finalmente cedeu. Um cheiro de madeira antiga tomou conta do ambiente. A poeira cobria os móveis e a luz do fim da tarde atravessava as frestas das janelas, iluminando pequenos detalhes que pareciam esquecidos pelo tempo. Maria respirou fundo, deu os primeiros passos dentro da antiga casa e acreditou que estava entrando apenas para organizar uma venda. Sem perceber, acabava de cruzar a porta que mudaria completamente sua vida. Maria passou a primeira noite no antigo sítio quase sem dormir. O silêncio da zona rural era diferente daquele que conhecia na cidade. De vez em quando, o vento fazia as árvores balançarem, algum grilo cantava do lado de fora e o telhado estalava por causa da mudança de temperatura. Ela ficou deitada olhando para o teto escurecido pelo tempo, pensando em tudo o que ainda precisava fazer. Seu plano continuava o mesmo: limpar a casa, separar o que ainda tivesse algum valor, procurar um corretor e vender a propriedade. Quanto mais rápido resolvesse aquilo, melhor seria. Na manhã seguinte, acordou cedo, abriu as janelas para deixar a luz entrar e respirou o ar fresco que vinha do quintal. O lugar estava tomado pelo mato alto, mas ainda era possível reconhecer algumas árvores frutíferas plantadas por seu pai, muitos anos antes. Ela caminhou até um pequeno galpão para procurar ferramentas e encontrou uma vassoura velha, um balde de metal, panos já endurecidos pelo tempo e uma enxada encostada na parede. Voltou para dentro da casa decidida a começar pela sala, que era o maior cômodo e também o mais cheio de móveis antigos. A poeira era tanta que, a cada passada da vassoura, pequenas nuvens se levantavam pelo ambiente. Maria abriu todas as portas para o vento ajudar a limpar o ar e começou a retirar objetos esquecidos havia décadas. Sobre uma estante encontrou retratos antigos da família. Em um deles aparecia seu pai segurando uma muda de café com um sorriso discreto. Em outro estava sua mãe sentada na varanda costurando uma roupa infantil.
Maria passou alguns segundos olhando aquelas fotografias antes de guardá-las cuidadosamente dentro de uma caixa de papelão. Ela não queria que aquelas lembranças fossem parar no lixo. Enquanto organizava os armários da cozinha, encontrou pratos esmaltados, panelas antigas e utensílios que não via desde a juventude. Cada objeto parecia guardar uma pequena parte da história daquela família. Apesar da tristeza, havia também uma sensação inesperada de proximidade com seus pais, como se eles ainda estivessem presentes em cada canto daquela casa. Depois de algumas horas de trabalho, resolveu descansar um pouco. Sentou em uma cadeira próxima à janela, bebeu água e deixou os olhos passearem lentamente pela sala. Foi então que algo chamou sua atenção. Havia um enorme armário de madeira encostado em uma das paredes. Ele era muito maior do que ela lembrava. Tinha portas grossas, puxadores de ferro enferrujados e parecia pesado demais para ter sido colocado ali apenas para guardar roupas ou louças. Maria tentou recordar quando aquele móvel havia sido comprado, mas não conseguiu. Estranhou também a posição dele. Estava completamente encostado na parede, sem deixar qualquer espaço atrás. A quantidade de poeira acumulada em volta mostrava que fazia muitos anos que ninguém tentava movê-lo. Ela pensou que talvez fosse apenas um móvel antigo e voltou ao trabalho, mas a curiosidade permaneceu durante todo o restante da manhã. Depois do almoço simples que preparou usando alguns alimentos levados da cidade, decidiu abrir o armário para verificar o que havia dentro. As portas rangeram com dificuldade. No interior havia apenas algumas prateleiras vazias, um cobertor muito antigo já desgastado e caixas de madeira completamente vazias. Aquilo não fazia sentido. Um armário daquele tamanho parecia grande demais para guardar tão pouca coisa. Maria passou a mão pelas laterais, bateu levemente na madeira e percebeu que o fundo parecia mais grosso do que o normal. Ainda assim, não encontrou nada diferente. Resolveu então empurrar o móvel alguns centímetros para facilitar a limpeza. Assim que fez força, percebeu que ele era muito mais pesado do que imaginava. Tentou novamente, apoiando todo o peso do corpo, mas conseguiu mover apenas uma pequena parte. Respirou fundo, saiu até o galpão e encontrou uma barra de ferro comprida. Usando a ferramenta como alavanca, voltou a empurrar lentamente o armário. O esforço fez suas mãos doerem e o suor escorrer pelo rosto, mas depois de vários minutos, conseguiu afastá-lo da parede quase meio metro. Foi nesse instante que ela ficou completamente imóvel. Atrás do armário, existia uma parte da parede diferente do restante. Enquanto todas as outras eram feitas de tijolos aparentes cobertos por reboco antigo, aquela área parecia ter sido fechada posteriormente com placas de madeira muito bem encaixadas. Maria se aproximou devagar, passou a mão sobre a superfície e percebeu pequenas marcas ao redor das tábuas, como se alguém tivesse escondido alguma coisa ali muitos anos antes. Seu coração acelerou. Ela procurou uma chave de fenda entre as ferramentas e começou a retirar cuidadosamente alguns pregos já enferrujados. As tábuas saíram com facilidade surpreendente, revelando uma pequena abertura escura. Maria pegou uma lanterna dentro da bolsa e iluminou o interior. Não era apenas um buraco na parede. Existia um pequeno compartimento construído entre as estruturas da casa. A abertura era estreita, mas grande o suficiente para que uma pessoa entrasse abaixada. Ela hesitou por alguns segundos. Não sabia o que poderia encontrar ali dentro. Respirou fundo e entrou devagar, iluminando cada canto com a lanterna. O espaço era seco, limpo e parecia ter sido preparado com muito cuidado. Não havia móveis, caixas, nem objetos espalhados. No centro do pequeno cômodo, existia apenas um enorme cofre de ferro, apoiado sobre uma base de concreto. Maria ficou olhando para ele sem acreditar. O metal estava coberto por uma fina camada de ferrugem, mas permanecia inteiro. Era evidente que alguém havia feito um grande esforço para esconder aquele cofre de qualquer pessoa que entrasse na casa. Ela passou as mãos pela superfície fria tentando encontrar alguma inscrição. Na porta, havia apenas as iniciais de uma antiga fábrica de cofres e um sistema de abertura bastante antigo. Maria tentou girar a maçaneta, mas estava completamente travada. Procurou ao redor alguma chave, porém não encontrou nada. Saiu do compartimento e passou boa parte da tarde tentando descobrir uma maneira de abrir o cofre sem danificá-lo. Encontrou martelo,
alicate, óleo lubrificante e várias ferramentas esquecidas no galpão. Depois de muito esforço, conseguiu destravar parte do mecanismo, mas a porta ainda permanecia fechada. O tempo parecia passar cada vez mais devagar. Em vários momentos, ela pensou em desistir e procurar um chaveiro na cidade, mas a curiosidade era maior. Horas depois, já no fim da tarde, ao aplicar mais força na maçaneta, ouviu um estalo seco. O mecanismo finalmente cedeu. Maria segurou a respiração enquanto puxava lentamente a pesada porta de ferro. Um cheiro de papel antigo escapou imediatamente do interior do cofre. Ela apontou a lanterna para dentro e ficou completamente surpresa com o que viu. O espaço estava repleto de pastas cuidadosamente organizadas, amarradas com barbantes já envelhecidos. Havia dezenas de escrituras antigas, protegidas por capas de papel grosso, mapas desenhados à mão mostrando divisas de propriedades rurais, contratos assinados por pessoas que ela nunca tinha ouvido falar, recibos de cartório com datas de várias décadas atrás, fotografias antigas mostrando famílias diante de pequenas plantações e diversas fitas cassete identificadas com anotações feitas à mão por seu pai. Em um dos cantos havia um pequeno gravador portátil protegido por um pano. Maria retirou cuidadosamente alguns documentos e percebeu que tudo parecia ter sido separado em ordem, como se alguém tivesse planejado exatamente o momento em que outra pessoa encontraria aquele material. No fundo do cofre, debaixo de uma pasta mais grossa, havia um envelope pardo muito bem fechado. Sobre ele estava escrito apenas uma frase em letras firmes: "Para minha filha Maria." Ela reconheceu imediatamente a caligrafia do pai. Suas mãos começaram a tremer. Sentou no chão de cimento do pequeno compartimento, segurando o envelope com todo o cuidado do mundo. Durante alguns instantes, apenas observou aquelas palavras, tentando entender por que o pai teria escondido tudo aquilo durante tantos anos, sem jamais mencionar sua existência. Ela respirou fundo, abriu lentamente o envelope e retirou várias folhas dobradas com extremo cuidado. Assim que viu as primeiras linhas escritas por ele, percebeu que estava prestes a descobrir uma verdade que permaneceria escondida durante décadas e que mudaria para sempre tudo o que acreditava saber sobre sua família e sobre a história daquele sítio. Maria permaneceu alguns segundos segurando as folhas sem conseguir começar a leitura. Era como se abrir aquela carta significasse atravessar uma porta da qual não haveria mais volta. Ela passou a mão sobre a assinatura do pai, reconhecendo cada traço da letra que tantas vezes havia visto em bilhetes deixados sobre a mesa da cozinha quando ainda era menina. Respirou fundo, apoiou as costas na parede do pequeno compartimento escondido e começou a ler. Logo nas primeiras linhas, seu pai dizia que esperava nunca precisar escrever aquela carta, mas que a vida o obrigara a tomar uma decisão difícil. Ele explicava que, se Maria estivesse lendo aquelas palavras, era porque havia chegado o momento em que somente ela poderia conhecer toda a verdade. Pedia que lesse até o fim antes de tirar qualquer conclusão, e principalmente que não entregasse aqueles documentos a ninguém sem antes entender exatamente o que estava guardado dentro daquele cofre. Maria sentiu um aperto no peito. Quanto mais avançava na leitura, mais percebia que o pai havia carregado um peso enorme durante muitos anos. A carta contava que tudo começou muito antes de Maria nascer. Naquela época, a região era formada por pequenas propriedades rurais. As famílias plantavam milho, feijão, criavam alguns animais e viviam do próprio trabalho. As terras passavam de pais para filhos e quase todos se conheciam pelo nome. Era uma vida simples, mas suficiente para quem morava ali. Foi nesse período que surgiu um jovem fazendeiro chamado Luiz. No começo, ele parecia apenas mais um produtor tentando crescer. Comprava pequenas áreas, fazia bons negócios e conquistava a confiança das pessoas. Era educado, ajudava em festas da comunidade, fazia doações para a igreja e sempre se mostrava disposto a resolver problemas dos vizinhos. Aos poucos, passou a ser visto como um homem trabalhador e respeitado. Mas, segundo a carta, aquela imagem escondia uma realidade completamente diferente. O pai de Maria escrevia que demorou muitos anos para perceber o que realmente acontecia. Tudo começou quando um velho vizinho apareceu desesperado dizendo que havia perdido sua propriedade
depois de uma decisão da justiça baseada em documentos que ele jurava nunca ter assinado. Na época, quase ninguém acreditou nele. Pensaram que fosse apenas um engano ou alguma dívida antiga. Pouco tempo depois, outra família deixou a região pelas mesmas razões. Depois outra, e mais outra. Sempre existia um documento aparentemente legal dizendo que aquelas terras pertenciam a outra pessoa. Em pouco tempo, Luiz passou a comprar ou assumir propriedades vizinhas com uma facilidade que ninguém conseguia explicar. O pai de Maria contou que certa tarde resolveu ajudar um conhecido a organizar antigos papéis da fazenda e percebeu que algumas assinaturas presentes nas escrituras pareciam diferentes das assinaturas verdadeiras do proprietário. A princípio, imaginou que fosse apenas uma coincidência, mas aquilo ficou em sua cabeça. Dias depois, comparou outros documentos e encontrou novas diferenças. Datas alteradas, nomes escritos de maneiras diferentes e registros que pareciam ter sido modificados depois de emitidos. A partir daquele momento, começou a investigar em silêncio. Sem contar nada para ninguém, passou anos visitando cartórios, conversando com antigos agricultores e fazendo cópias de documentos sempre que encontrava alguma inconsistência. A carta explicava que quanto mais pesquisava, mais assustadora a situação se tornava. Luiz não estava apenas comprando terras, ele estava construindo uma fortuna usando documentos falsificados. Funcionários públicos recebiam dinheiro para alterar registros antigos. Escrituras desapareciam dos arquivos oficiais. Novos documentos eram produzidos com datas falsas para dar aparência de legalidade às propriedades. Pequenos agricultores, muitos deles sem estudo, não conseguiam entender a papelada apresentada nos processos e acabavam perdendo tudo. Alguns desistiam de lutar por falta de dinheiro. Outros tinham medo da influência do fazendeiro. Muitos simplesmente iam embora, acreditando que nunca venceriam alguém tão poderoso. Maria parou a leitura por alguns instantes. Ela lembrava vagamente de algumas famílias que desapareceram da região quando ainda era criança. Na época, ninguém explicava direito o motivo. Seu pai apenas dizia que eles haviam se mudado. Agora começava a entender que havia muito mais por trás daquelas partidas silenciosas. Ela voltou a ler. Em outra parte da carta, seu pai contava que também descobriu algo ainda mais grave. As terras da própria família haviam sido alvo da mesma fraude. Um trecho da propriedade havia desaparecido dos registros oficiais anos antes, sem que ele percebesse. Quando finalmente comparou as escrituras originais guardadas por seu avô com os documentos existentes no cartório, encontrou alterações suficientes para provar que os limites da fazenda tinham sido modificados ilegalmente. Aquela diferença permitiu que Luiz incorporasse uma enorme área ao seu patrimônio sem jamais ter comprado um único metro de terra da família. O pai de Maria escreveu que naquele dia sentiu uma mistura de revolta e medo. Revolta, porque percebeu que havia sido enganado durante anos. Medo, porque finalmente entendeu quem estava por trás de tudo aquilo. Segundo a carta, algumas pessoas que tentaram enfrentar Luiz sofreram consequências estranhas. Houve quem recebesse ameaças anônimas. Outros tiveram plantações destruídas durante a noite. Um agricultor encontrou o celeiro incendiado poucos dias depois de dizer que procuraria a polícia. Nada podia ser provado, mas todos comentavam em voz baixa que era melhor não desafiar o fazendeiro. Maria apertou as folhas com força enquanto continuava lendo. Pela primeira vez, ela compreendeu por que seu pai sempre evitava falar sobre determinados assuntos quando ela era criança. Havia momentos em que ele ficava olhando pela janela durante muito tempo, como se estivesse preocupado com alguma coisa que nunca dividia com a família. Ela sempre acreditou que fossem apenas dificuldades da vida no campo. Agora percebia que existia um motivo muito maior. Na parte seguinte da carta, seu pai explicava por que jamais levou aquelas provas às autoridades. Ele contou que, em determinada ocasião, percebeu estar sendo seguido ao voltar da cidade. Em outra, encontrou sinais de que alguém havia entrado na casa enquanto a família estava fora, mas nada havia sido roubado. Parecia um aviso. Poucos dias depois, um homem desconhecido o abordou perto da estrada e disse apenas que algumas verdades deveriam permanecer enterradas se ele quisesse proteger quem amava. O recado foi suficiente para que entendesse o risco que corria. Naquele momento, Maria sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Durante toda a vida,
Ela acreditou que o pai fosse apenas um homem calado. Nunca imaginou que ele tivesse passado tantos anos convivendo com o medo para proteger a esposa e a filha. A carta dizia que ele pensou muitas vezes em denunciar tudo, mas sempre desistia ao imaginar que poderia colocar a família em perigo. Em vez disso, tomou outra decisão. Reuniu cada documento, cada fotografia, cada recibo, cada gravação e cada prova encontrada ao longo dos anos. Mandou construir o compartimento escondido atrás do armário e instalou o cofre onde guardaria todo aquele material. Escreveu que fazia isso porque acreditava que chegaria um dia em que a situação seria diferente. Talvez ele não estivesse mais vivo. Talvez Luiz já não tivesse o mesmo poder. Talvez Maria fosse mais forte do que ele jamais conseguiu ser. Nas últimas páginas, o pai revelava que organizou cuidadosamente todos os documentos dentro do cofre para facilitar futuras investigações. As escrituras estavam separadas por famílias. As fotografias mostravam os verdadeiros proprietários das terras antes das fraudes. As fitas cassete continham depoimentos gravados de pessoas que aceitaram contar o que haviam vivido, mas pediram que suas identidades fossem preservadas enquanto estivessem vivas. Havia também anotações indicando datas, nomes de funcionários envolvidos, números de processos antigos e mapas mostrando exatamente quais propriedades haviam sido alteradas ao longo dos anos. Maria terminou de ler a última folha completamente emocionada. Durante alguns minutos, permaneceu imóvel, olhando para aquele conjunto de documentos espalhados diante dela. O sítio que pretendia vender rapidamente havia deixado de ser apenas uma propriedade antiga. Dentro daquele pequeno compartimento estava escondida uma história capaz de mudar a vida de muitas pessoas. Ela ainda tentava organizar os próprios pensamentos quando ouviu o som distante de um motor se aproximando pela estrada de terra. Instintivamente apagou a lanterna, fechou a porta do cofre sem fazer barulho e permaneceu em silêncio absoluto. O veículo diminuiu a velocidade ao passar em frente à casa e permaneceu parado por alguns instantes antes de seguir viagem. Maria não conseguiu ver quem era, mas naquele momento teve a sensação de que alguém já sabia que ela havia voltado ao sítio e que sua chegada talvez não tivesse passado despercebida por todos na região. Maria quase não conseguiu dormir naquela noite. Depois de fechar novamente o compartimento escondido e empurrar o armário para o lugar onde sempre esteve, ela passou várias vezes pela sala para conferir se tudo parecia exatamente como antes. Nenhum detalhe podia indicar que alguém havia encontrado o esconderijo construído por seu pai. Ela sabia que aqueles documentos tinham atravessado décadas sem serem descobertos, e não queria correr o risco de perder tudo logo nos primeiros dias. Ainda assim, a imagem do carro parado diante da porteira não saía da sua cabeça. Ela tentou convencer a si mesma de que poderia ter sido apenas algum morador passando pela estrada, mas uma sensação de alerta permanecia. Quando finalmente amanheceu, Maria preparou um café simples e levou a xícara até a varanda. O sol começava a iluminar o terreno, revelando o mato alto, a cerca antiga e a fachada desgastada da casa. Enquanto observava a paisagem, percebeu marcas recentes de pneus próximas à entrada da propriedade. Ela não lembrava de tê-las visto no dia anterior. Caminhou devagar até a porteira e notou que alguém havia parado ali por algum tempo. As marcas eram profundas, como se um veículo pesado tivesse permanecido estacionado antes de seguir viagem. Maria voltou para a casa sem conseguir esconder a preocupação. Passou a manhã organizando alguns cômodos, mas sua atenção se desviava a todo instante para qualquer ruído vindo do lado de fora. Perto do meio-dia, ouviu novamente um motor se aproximando. Desta vez, o veículo entrou pela porteira e seguiu lentamente até a frente da casa. Era uma caminhonete grande, limpa e muito bem conservada. O motorista desceu com calma, fechou a porta e ajeitou o chapéu antes de caminhar em direção à varanda. Maria permaneceu parada, observando cada movimento daquele homem. Ele aparentava ter cerca de 65 anos. Usava roupas simples, porém de excelente qualidade, botas bem cuidadas e um relógio que chamava a atenção pelo brilho. Seu rosto transmitia tranquilidade, e um sorriso discreto apareceu assim que os olhos dos dois se encontraram. Ele levantou uma das mãos em sinal de cumprimento. Maria respondeu apenas com um leve movimento de cabeça. O homem subiu os poucos degraus da varanda e falou com uma voz calma. Disse que ela certamente era Maria,
filha de Antônio, e comentou que fazia muitos anos desde a última vez que a tinha visto. Maria respondeu que realmente fazia muito tempo e perguntou quem ele era, embora já começasse a desconfiar. O visitante sorriu novamente e disse que seu nome era Luiz. Bastou ouvir aquele nome para que Maria sentisse um frio percorrer o corpo inteiro. Era a primeira vez que estava diante do homem citado tantas vezes na carta de seu pai. Por fora ela tentou manter a calma. Por dentro, lembrava de cada linha que havia lido na noite anterior. Luiz parecia completamente diferente da imagem que ela havia construído em sua mente. Falava com educação, mantinha um tom respeitoso e demonstrava conhecer muito bem a história da família. Disse que lamentava profundamente a morte de Antônio e também a do marido de Maria. Comentou que sempre admirou o pai dela como um homem trabalhador e afirmou que a região tinha mudado bastante desde aqueles tempos. Maria respondeu apenas o necessário. Preferia ouvir do que falar. Luiz olhou ao redor, observando a casa, o quintal e o estado da propriedade. Em seguida comentou que era uma pena ver um lugar tão bonito abandonado por tantos anos. Disse que a manutenção seria cara, que a estrutura precisaria de muitos reparos e que talvez não compensasse investir tanto dinheiro em uma fazenda antiga. Maria apenas concordou com a cabeça, sem revelar o que realmente pensava. Depois de alguns segundos de silêncio, Luiz chegou ao assunto que parecia ter motivado a visita. Contou que havia sabido da regularização da herança e imaginou que Maria talvez tivesse interesse em vender o sítio. Disse que possuía propriedades vizinhas e que seria muito conveniente incorporar aquela área ao restante das suas terras. Maria respondeu que realmente havia pensado em vender, mas que ainda estava avaliando a situação. Luiz abriu um sorriso satisfeito, como se esperasse exatamente aquela resposta. Sem perder tempo, fez uma proposta. Informou um valor muito acima do que Maria imaginava que o sítio pudesse valer. Era uma quantia suficiente para quitar todas as suas dívidas, comprar uma casa confortável na cidade e ainda guardar dinheiro para viver sem preocupações durante muitos anos. Maria permaneceu em silêncio por alguns instantes. Qualquer pessoa em sua situação provavelmente aceitaria imediatamente, mas algo naquela oferta parecia errado. O sítio estava abandonado, precisava de reformas e não possuía nenhuma atividade produtiva havia décadas. Não existia motivo aparente para alguém oferecer tanto dinheiro por aquela propriedade. Ela perguntou por que Luiz tinha tanto interesse naquele terreno específico. O fazendeiro respondeu com naturalidade que apenas queria ampliar suas áreas de produção e evitar que um desconhecido comprasse o sítio. Disse que seria um bom negócio para ambos. Maria observava cada expressão do rosto dele enquanto falava. Em nenhum momento mencionou o compartimento escondido, nem os documentos encontrados. Preferiu agir como se realmente estivesse pensando apenas na venda. Luiz insistiu que poderia providenciar toda a documentação rapidamente e até fazer o pagamento à vista, sem qualquer dificuldade. Aquela pressa chamou ainda mais a atenção de Maria. Ela respirou fundo e respondeu que precisava de alguns dias para pensar. Queria analisar melhor o estado da propriedade antes de tomar qualquer decisão. O sorriso de Luiz desapareceu por um breve instante, mas logo voltou ao seu rosto. Ele disse que compreendia perfeitamente e que aguardaria uma resposta. Antes de ir embora, caminhou lentamente pelo quintal, observando a casa com atenção. Em determinado momento, seus olhos pararam exatamente na janela da sala, onde estava o grande armário, escondendo o compartimento secreto. Maria percebeu aquele detalhe e sentiu o coração acelerar. Talvez fosse apenas coincidência, mas a forma como ele olhou naquela direção fez surgir uma dúvida inquietante. Será que Luiz sabia da existência daquele esconderijo? Ou estaria apenas avaliando o estado do imóvel? Antes de entrar na caminhonete, ele voltou a falar. Disse que deixaria seu telefone caso Maria mudasse de ideia e comentou que aquela oportunidade dificilmente apareceria outra vez. Em seguida apertou a mão dela, entrou no veículo e foi embora levantando poeira pela estrada. Maria permaneceu imóvel até perder a caminhonete de vista. Assim que ficou sozinha, entrou rapidamente na casa, fechou todas as portas e caminhou até a sala. Olhou para o armário durante alguns segundos, como se esperasse que ele revelasse alguma resposta. A carta de seu pai dizia que Luiz jamais poderia descobrir a existência das provas. Agora, aquele mesmo homem havia aparecido oferecendo uma fortuna justamente pelo sítio onde o cofre estava escondido.
A coincidência parecia grande demais para ser ignorada. Durante o restante da tarde, Maria releu parte da carta e começou a examinar alguns documentos encontrados dentro do cofre. Notou que várias escrituras mencionavam áreas muito próximas das propriedades pertencentes a Luiz. Também encontrou antigos mapas mostrando os limites originais do sítio antes das alterações registradas nos cartórios. Quanto mais comparava os papéis, mais percebia que seu pai tinha razão. Não era apenas uma desconfiança. Existiam indícios claros de que muitas terras haviam mudado de dono por meio de documentos alterados. Enquanto organizava tudo novamente, ouviu um barulho vindo da varanda. Caminhou até a janela com cuidado e não encontrou ninguém. Apenas um envelope havia sido deixado sobre um dos bancos de madeira. Ela saiu devagar, olhou ao redor e recolheu o papel. Não havia remetente. Dentro havia apenas um cartão com o telefone de Luiz e uma pequena mensagem escrita à mão. Pensar demais às vezes faz perder grandes oportunidades. Maria fechou o envelope lentamente. A frase parecia simples, mas havia algo nela que a deixou desconfortável. Não era apenas uma lembrança da proposta de compra. Parecia um aviso de que alguém esperava uma resposta rápida. Pela primeira vez desde que chegou ao sítio, Maria percebeu que talvez não tivesse voltado apenas para resolver uma herança. Sem querer, ela havia entrado em uma disputa muito maior do que imaginava, e o homem mais poderoso da região acabava de mostrar que estava disposto a fazer qualquer coisa para colocar as mãos naquela propriedade. Na manhã seguinte, Maria acordou antes mesmo do sol nascer. A conversa com Luiz continuava passando pela sua cabeça como se tivesse acontecido poucos minutos antes. Ela preparou um café forte, sentou na varanda e ficou olhando para a estrada de terra, esperando que o dia clareasse completamente. O cartão deixado por ele permanecia sobre a mesa, mas ela não tinha nenhuma intenção de ligar. Quanto mais pensava na proposta, mais acreditava que o dinheiro oferecido não era pelo valor do sítio, mas por alguma coisa escondida ali. Ela ainda não sabia exatamente o tamanho do que havia encontrado, mas tinha certeza de que aqueles documentos explicavam a insistência do fazendeiro. Depois de terminar o café, decidiu continuar a limpeza da propriedade. Precisava ocupar a cabeça para não deixar o medo tomar conta. Caminhou até a cerca dos fundos levando um alicate e alguns pedaços de arame que havia encontrado no galpão. Enquanto observava o terreno, percebeu que um trecho da cerca estava completamente derrubado. No dia anterior, ela havia passado por aquele mesmo lugar e a estrutura ainda estava de pé. Os mourões tinham sido arrancados do chão e o arame estava espalhado pelo capim. Maria ficou parada tentando entender o que tinha acontecido. Não havia sinais de tempestade nem de árvores caídas. Aquilo parecia ter sido feito por alguém durante a noite. Ela olhou ao redor procurando qualquer movimento, mas tudo permanecia silencioso. Respirou fundo e começou a juntar o arame para fazer um reparo provisório. Enquanto trabalhava, ouviu um senhor chamando do outro lado da estrada. Era um vizinho que passava montado em um cavalo. Ele perguntou se ela precisava de ajuda e atravessou a porteira sem esperar resposta. Chamava-se João e contou que morava a poucos quilômetros dali. Disse que conhecia muito bem o pai de Maria e ficou feliz ao saber que alguém da família havia voltado ao sítio. Os dois conversaram por alguns minutos, mas Maria percebeu que o assunto mudou completamente quando perguntou sobre Luiz. O homem abaixou os olhos, demorou alguns segundos para responder e disse apenas que era melhor evitar problemas com gente poderosa. Maria insistiu, perguntando por que todos pareciam ter tanto receio de falar dele. João respirou fundo e respondeu que naquela região, muita gente preferia cuidar da própria vida. Contou que pessoas que enfrentavam certos interesses acabavam passando por dificuldades inesperadas. Não acusou ninguém diretamente, mas seu jeito de falar dizia muito mais do que as próprias palavras. Antes de ir embora, ele aconselhou Maria a tomar cuidado durante a noite e disse que, se precisasse de alguma coisa, poderia procurá-lo. Depois que o vizinho partiu, Maria ficou ainda mais preocupada. A sensação de que estava sendo observada aumentava a cada hora. No fim da tarde, resolveu caminhar até um pequeno curral antigo que existia atrás da casa. Ali encontrou outro problema. Algumas tábuas da porteira tinham sido arrancadas e jogadas no chão. As dobradiças estavam quebradas como se alguém tivesse usado muita força para destruí-las. Aquilo já não podia mais ser tratado como coincidência. Em menos de 2 dias,
2 pontos diferentes da propriedade haviam sido danificados. Maria voltou rapidamente para dentro da casa e verificou todas as portas e janelas. Passou o restante da tarde organizando os documentos encontrados no cofre, mas seu pensamento voltava constantemente para os estragos do lado de fora. Quando a noite chegou, ela trancou tudo com cuidado, apagou as luzes da frente e permaneceu apenas com uma pequena luminária acesa na cozinha. Tentou assistir um pouco de televisão usando uma antena improvisada, mas o sinal era muito ruim. Pegou então uma das fotografias antigas encontradas no cofre e ficou observando os rostos das famílias retratadas. Eram homens, mulheres e crianças sorrindo diante de pequenas casas de madeira, todos parecendo orgulhosos das terras onde viviam. Maria imaginou quantas daquelas pessoas teriam perdido tudo sem conseguir provar a verdade. Já passava das 10 da noite quando um barulho forte vindo do lado de fora fez seu coração disparar. Parecia alguém caminhando sobre a varanda. Ela apagou imediatamente a luminária e permaneceu completamente imóvel. O som continuou por alguns segundos. Depois ouviu algo parecido com uma batida na parede da casa. Maria segurou o celular com as mãos trêmulas e pensou em ligar para a polícia, mas antes de fazer isso aproximou-se lentamente da janela. Através de uma pequena fresta conseguiu enxergar apenas a sombra de alguém caminhando em direção ao quintal. Tudo aconteceu muito rápido. Em poucos instantes, o barulho desapareceu completamente. Ela esperou vários minutos antes de criar coragem para abrir a porta. Quando saiu, não encontrou ninguém. Apenas percebeu marcas de botas na terra úmida próximas à varanda. Voltou para dentro imediatamente e passou o restante da madrugada acordada. Assim que amanheceu, decidiu verificar se havia sido levado algum objeto. Caminhou por todos os cômodos da casa e encontrou tudo aparentemente no mesmo lugar. O compartimento escondido continuava protegido atrás do armário. Nada parecia ter sido mexido. Ainda assim, ela tinha certeza de que alguém havia entrado na propriedade durante a noite. Naquele mesmo dia, precisou ir até a cidade comprar alimentos e produtos de limpeza. Assim que entrou no pequeno mercado, percebeu algumas pessoas olhando discretamente em sua direção. Uma senhora que organizava frutas cumprimentou Maria com educação, mas logo mudou de assunto quando outro cliente se aproximou. No caixa, 2 homens conversavam em voz baixa. Um deles comentou que tinha ouvido dizer que a viúva pretendia inventar histórias para tirar dinheiro de gente importante. O outro respondeu que também escutara esse boato. Maria fingiu não perceber, mas cada palavra parecia atingir seu peito. Ela nunca havia contado a ninguém sobre os documentos encontrados. Como alguém já podia espalhar aquela versão? Ao sair do mercado, encontrou João novamente. O vizinho parecia preocupado e perguntou se ela estava bem. Maria contou sobre a cerca destruída e sobre o barulho da noite anterior. João olhou para os lados antes de responder. Disse que alguns comentários estavam circulando pela cidade desde a chegada dela. Segundo os boatos, Maria teria voltado apenas porque estava endividada e pretendia acusar pessoas inocentes para conseguir uma indenização. Ela ficou completamente surpresa. Aquela mentira havia surgido rápido demais. Era evidente que alguém queria destruir sua credibilidade antes mesmo que ela dissesse qualquer coisa. João aconselhou Maria a manter a calma e não discutir com ninguém. Explicou que muitas pessoas conheciam Luiz havia décadas e acreditavam na imagem de homem correto que ele sempre construiu. Convencer a cidade do contrário seria muito difícil. Maria voltou para o sítio levando as compras e uma preocupação ainda maior. Ao chegar, percebeu que o cadeado do galpão estava quebrado. Entrou rapidamente e encontrou ferramentas espalhadas pelo chão. Algumas haviam desaparecido. O restante parecia ter sido revirado sem qualquer cuidado. Ela procurou imediatamente o compartimento escondido. O armário permanecia exatamente no lugar. Ninguém parecia ter descoberto o cofre. Mesmo assim, aquela invasão mostrava que as visitas durante a noite não eram fruto da sua imaginação. Maria passou a tarde inteira reorganizando o galpão e pensando no que fazer. Pela primeira vez desde que chegou ao sítio, cogitou aceitar a proposta de Luiz apenas para acabar com aquele pesadelo. Bastava vender a propriedade, voltar para sua casa e tentar esquecer tudo aquilo. Mas sempre que essa ideia surgia, ela lembrava da carta do pai. Recordava as palavras escritas por ele explicando que guardou aquelas provas para proteger a família
e esperando que um dia a verdade finalmente viesse à tona. Também lembrava dos rostos das famílias nas fotografias antigas, pessoas que provavelmente jamais recuperaram o que perderam. Quando anoiteceu novamente, Maria trancou todas as portas e colocou uma cadeira encostada na maçaneta da entrada principal. Pegou a carta do pai mais uma vez e começou a reler alguns trechos. Enquanto seus olhos percorriam as linhas já conhecidas, uma frase chamou sua atenção com ainda mais força do que na primeira leitura. O pai havia escrito que chegaria um momento em que ela se sentiria sozinha e pensaria em desistir, mas que justamente nesse instante deveria lembrar que não estava lutando apenas pela própria família. Maria fechou lentamente as folhas e ficou olhando para o vazio. Do lado de fora, o vento balançava as árvores e fazia a madeira da varanda estalar de tempos em tempos. Ela percebeu que o medo continuava ali, mas outra sensação começava a crescer dentro dela. Pela primeira vez desde a morte do marido, havia algo maior do que a tristeza ocupando seus pensamentos. Ela ainda não sabia como enfrentaria um homem tão influente, nem em quem poderia confiar, mas tinha certeza de uma coisa. Depois de tudo o que havia descoberto, fingir que nada aconteceu já não era mais uma opção. Depois de mais uma noite quase sem dormir, Maria acordou com uma decisão que não tinha tomado nos dias anteriores. Ela entendeu que permanecer escondida dentro da casa esperando novos ataques não resolveria nada. Se o pai passou tantos anos reunindo provas, não fazia sentido deixar todo aquele trabalho guardado dentro do cofre enquanto o tempo passava. Ela precisava descobrir se ainda existiam pessoas capazes de confirmar aquela história. Também precisava encontrar alguém que entendesse de leis e pudesse dizer qual era o verdadeiro valor daqueles documentos. Logo depois do café, ela voltou ao compartimento escondido, abriu o cofre e espalhou parte do material sobre uma mesa improvisada na sala. Pela primeira vez, começou a analisar tudo com mais calma. Havia dezenas de pastas identificadas com nomes de famílias, datas e pequenas anotações feitas pelo pai. Algumas continham apenas uma escritura antiga. Outras estavam cheias de recibos de cartório, fotografias, mapas desenhados à mão e cópias de documentos oficiais. Em um caderno de capa dura, já bastante amarelado, o pai havia escrito observações detalhadas sobre cada caso. Em várias páginas, apareciam nomes seguidos de endereços, telefones antigos e até indicações de parentes que poderiam ser procurados caso os proprietários já tivessem falecido. Maria percebeu que aquilo não era apenas uma coleção de papéis. Seu pai havia preparado um verdadeiro arquivo, organizado de forma que qualquer pessoa pudesse continuar a investigação exatamente do ponto onde ele foi obrigado a parar. Ela escolheu algumas pastas, colocou tudo dentro de uma bolsa resistente e saiu em direção à cidade. Antes de procurar qualquer uma das famílias citadas nos documentos, precisava encontrar um advogado de confiança. Perguntar sobre isso na rua poderia chamar atenção, então decidiu entrar primeiro na pequena padaria próxima à praça. Enquanto tomava um café, ouviu discretamente a conversa de duas senhoras que comentavam sobre um advogado chamado Roberto. Diziam que ele era conhecido por defender pessoas simples e que nunca aceitava participar de negócios desonestos, mesmo quando isso significava perder clientes importantes. Maria anotou o nome em um pedaço de papel e, alguns minutos depois, encontrou o pequeno escritório dele funcionando em uma casa antiga no centro da cidade. A recepcionista informou que ele tinha um horário disponível no fim da manhã. Maria esperou sentada, observando as fotografias penduradas na parede. Havia imagens de famílias, certificados e retratos antigos da cidade. Quando finalmente entrou na sala, encontrou um homem de pouco mais de 50 anos, de fala calma e olhar atento. Roberto a recebeu com educação e perguntou no que poderia ajudar. Maria respirou fundo antes de responder. Ela sabia que precisava ser cuidadosa. Em vez de contar toda a história de uma vez, começou falando da herança do sítio e da descoberta de alguns documentos antigos deixados pelo pai. Disse que acreditava haver registros importantes relacionados a propriedades rurais da região e perguntou se ele poderia analisá-los. Roberto pegou uma das escrituras, colocou os óculos e passou vários minutos examinando cada detalhe. Depois fez o mesmo com alguns recibos de cartório e mapas antigos. Conforme avançava na leitura, sua expressão mudava. Ele passou a folhear os documentos com mais atenção, comparando datas e assinaturas. Depois de um longo silêncio,
Levantou os olhos e perguntou onde Maria havia encontrado tudo aquilo. Ela contou sobre o compartimento escondido e mostrou também a carta do pai. Roberto leu boa parte do texto sem interrompê-la. Quando terminou, fechou cuidadosamente as folhas e permaneceu alguns segundos pensando. Então falou algo que fez Maria sentir um misto de esperança e preocupação. Segundo ele, aqueles documentos pareciam extremamente importantes. Se fossem verdadeiros, poderiam dar início a uma das maiores investigações fundiárias da história da região. Mas também explicou que enfrentar um homem como Luiz exigiria muito mais do que desconfianças. Seria necessário reunir testemunhas vivas, localizar documentos originais em cartórios, solicitar perícias e confirmar cada informação presente naquele material. Maria respondeu que estava disposta a fazer isso, embora não soubesse por onde começar. Roberto abriu o caderno organizado pelo pai dela e encontrou uma lista com os nomes das primeiras famílias prejudicadas. Sugeriu que começassem exatamente por ali. Explicou que se conseguissem localizar pessoas que ainda guardavam documentos antigos ou estivessem dispostas a prestar depoimento, a investigação ganharia muito mais força. Antes de sair do escritório, Roberto fez apenas um pedido. Disse que Maria não deveria comentar com ninguém sobre a existência do cofre. Quanto menos pessoas soubessem, menor seria o risco de desaparecimento das provas. Ela concordou imediatamente. Naquela mesma tarde, os dois seguiram até a casa da primeira família citada no caderno. Era uma propriedade pequena localizada a alguns quilômetros da cidade. No local, morava Dona Teresa, uma senhora de mais de 80 anos que vivia com um dos filhos. Maria apresentou-se com cuidado, explicou quem era seu pai e perguntou se ela se lembrava dele. Os olhos da idosa se encheram de emoção quase imediatamente. Ela respondeu que Antônio havia sido um dos poucos homens que acreditaram na história do marido dela quando todos diziam que ele estava inventando mentiras. Convidou os dois para entrar e pediu alguns minutos. Caminhou lentamente até um quarto antigo e voltou trazendo uma caixa de madeira bastante desgastada. Dentro dela estavam fotografias, recibos de impostos rurais, um antigo mapa da propriedade e uma escritura original protegida por um pano. Dona Teresa contou que o marido morreu repetindo que aquelas terras nunca tinham pertencido a Luiz. Disse que ninguém acreditou nele porque os documentos apresentados pelo fazendeiro pareciam perfeitos. Roberto examinou rapidamente o material e percebeu que vários detalhes coincidiam exatamente com os registros encontrados por Maria no cofre. Aquela foi a primeira confirmação concreta de que o pai dela realmente havia descoberto algo importante. Antes de irem embora, Dona Teresa segurou a mão de Maria e perguntou se ainda existia alguma chance de limpar o nome do marido. Maria respondeu que faria tudo o que estivesse ao seu alcance. A idosa começou a chorar discretamente e disse que esperava ouvir essas palavras havia muitos anos. No dia seguinte, Maria e Roberto visitaram outra família. Desta vez, encontraram um casal de idosos que havia perdido quase toda a propriedade quando os filhos ainda eram pequenos. Eles mostraram fotografias da antiga fazenda e um conjunto de recibos que nunca conseguiram usar para recuperar as terras. Também contaram que foram aconselhados por várias pessoas a desistir do processo porque ninguém enfrentava Luiz e permanecia tranquilo por muito tempo. Em outra visita, um senhor chamado Sebastião revelou que seu pai guardou durante décadas uma pasta cheia de papéis, mas morreu acreditando que jamais teria justiça. Cada encontro trazia uma nova peça daquele enorme quebra-cabeça. As histórias eram diferentes em pequenos detalhes, mas todas seguiam o mesmo caminho. Documentos alterados, decisões estranhas, perda das propriedades e o crescimento constante das terras pertencentes a Luiz. Maria começou a perceber que seu pai não havia exagerado em nada. Pelo contrário, a realidade parecia ainda maior do que a descrita na carta. Conforme a investigação avançava, também surgiam pessoas mais jovens, filhos e netos dos antigos proprietários, que nunca souberam exatamente por que suas famílias perderam tudo. Muitos ficaram emocionados ao descobrir que talvez existissem provas capazes de explicar o passado. Alguns ofereceram ajuda imediatamente. Outros prometeram procurar caixas antigas, fotografias e documentos esquecidos em sótãos e armários. Roberto passou a organizar cuidadosamente todo o material recebido. Cada nova escritura era fotografada.
Cada depoimento era registrado por escrito. Cada mapa era comparado com os registros antigos encontrados no cofre. Aos poucos, a pilha de provas aumentava de forma impressionante. Maria voltou ao sítio no fim de uma dessas tardes completamente cansada. Mas pela primeira vez desde que encontrou o compartimento escondido, não se sentia mais sozinha. Havia pessoas dispostas a ajudá-la. Havia famílias esperando por uma oportunidade de recuperar a própria história. Enquanto organizava novamente os documentos dentro do cofre, percebeu que o trabalho iniciado por seu pai décadas antes finalmente estava seguindo em frente. Ela fechou a pesada porta de ferro, empurrou o armário para o lugar e caminhou até a varanda para respirar um pouco. O sol já desaparecia atrás das árvores, quando avistou um carro escuro parado do outro lado da estrada. Os vidros eram completamente fechados e não era possível ver quem estava lá dentro. O veículo permaneceu imóvel durante alguns minutos, como se apenas observasse a casa. Depois ligou o motor e foi embora lentamente, levantando uma fina nuvem de poeira. Maria acompanhou o carro até ele desaparecer na curva da estrada. Naquele instante, ela teve certeza de que alguém acompanhava seus passos muito mais de perto do que imaginava, e que a busca pela verdade havia entrado em uma fase da qual seria impossível voltar atrás. Os dias seguintes passaram a ter um ritmo completamente diferente para Maria. A rotina de limpar a casa e pensar em vender o sítio havia ficado para trás. Agora cada manhã começava com uma lista de lugares para visitar, pessoas para encontrar e documentos para analisar. Roberto organizava tudo com muito cuidado, separando os casos por ordem de importância e anotando tudo o que ainda precisava ser confirmado. A cada nova conversa, a investigação ficava mais forte, mas também aumentava a sensação de que alguém tentava impedir aquele trabalho. Maria percebeu isso logo na primeira visita da semana. Ela e Roberto foram até a casa de um senhor chamado Anselmo, cujo nome aparecia várias vezes nas anotações deixadas pelo pai dela. A propriedade ficava em uma estrada estreita cercada por plantações. Quando chegaram, encontraram um homem de cabelos completamente brancos sentado na varanda. Ele recebeu os dois com simpatia, mas sua expressão mudou assim que ouviu o nome de Luiz. Anselmo permaneceu em silêncio durante alguns segundos antes de convidá-los para entrar. Já dentro da casa, caminhou lentamente até um guarda-roupa antigo e retirou uma pasta de couro bastante desgastada. Colocou o material sobre a mesa e explicou que aquele era o único conjunto de documentos que conseguiu salvar quando perdeu parte das terras da família. Roberto começou a analisar os papéis e encontrou registros muito parecidos com os demais casos. Existiam diferenças entre a escritura original e a versão registrada anos depois no cartório. As assinaturas também apresentavam características incompatíveis. Enquanto o advogado fazia suas anotações, Anselmo contou que havia procurado ajuda na época, mas desistiu depois de receber visitas inesperadas durante várias noites seguidas. Disse que nunca conseguiu provar quem estava por trás das ameaças, porém entendeu rapidamente que insistir poderia colocar sua família em perigo. Maria ouviu tudo em silêncio, lembrando imediatamente do que havia acontecido no sítio desde sua chegada. As cercas destruídas, a invasão ao galpão e os boatos espalhados pela cidade seguiam exatamente o mesmo padrão descrito por aquele senhor. Antes de saírem, Anselmo entregou a Roberto uma pequena agenda onde o pai dele havia anotado datas, nomes de testemunhas e reuniões realizadas muitos anos antes com outros agricultores prejudicados. Aquilo representava mais uma peça importante na investigação. No dia seguinte, Maria recebeu uma ligação de Dona Teresa. A idosa pediu que ela voltasse até sua casa porque havia encontrado outra caixa escondida em cima de um armário. Quando Maria e Roberto chegaram, encontraram um embrulho envolvido por um tecido muito antigo. Dentro dele havia várias fotografias mostrando os limites das terras, antes das alterações registradas oficialmente. Em algumas imagens apareciam cercas, marcos de pedra e pequenas construções que deixavam claro onde terminava uma propriedade e começava a outra. Roberto sorriu discretamente ao perceber o valor daquele material. Fotografias antigas poderiam ajudar especialistas a reconstruir a configuração original das áreas disputadas. Enquanto guardavam tudo com cuidado, Dona Teresa comentou que quase jogou aquela caixa fora alguns anos antes, porque acreditava que aqueles papéis não serviam mais para nada.
Maria respondeu que seu pai provavelmente ficaria feliz em saber que aquelas lembranças ainda existiam. Nos dias seguintes, outras famílias começaram a procurar espontaneamente o escritório de Roberto. A notícia de que alguém finalmente investigava os antigos processos espalhou-se pela região de maneira discreta. Muitos chegavam levando envelopes amarelados, certidões, recibos de pagamento de impostos e até cartas escritas por parentes já falecidos. Alguns nunca haviam contado aquelas histórias nem mesmo aos próprios filhos. Outros diziam que passaram anos evitando tocar no assunto, porque toda lembrança trazia tristeza e revolta. Maria ouvia cada relato com atenção. Aos poucos percebeu que todos tinham algo em comum. Nenhuma família havia perdido as terras por falta de trabalho ou por abandono. Em praticamente todos os casos existia uma sequência de documentos estranhos, decisões difíceis de entender e um crescimento constante das propriedades ligadas a Luiz. Roberto decidiu então criar um grande painel dentro do escritório. Em uma parede vazia, passou a fixar mapas da região, cópias das escrituras e fotografias das antigas propriedades. Usando pequenos alfinetes coloridos, começou a ligar cada caso aos documentos encontrados no cofre do pai de Maria. Quando terminaram a primeira organização, todos ficaram impressionados. As áreas envolvidas formavam praticamente um grande bloco de terras que hoje pertencia ao mesmo fazendeiro. Era como se, ao longo de décadas, alguém tivesse montado um enorme quebra-cabeça usando pedaços retirados de dezenas de famílias diferentes. Maria permaneceu vários minutos observando aquele painel. Pela primeira vez conseguiu enxergar a dimensão real da fraude descrita pelo pai. Não se tratava apenas da perda do sítio da família. Era uma história muito maior do que qualquer um deles imaginava. Enquanto isso, Luiz também começava a perceber que alguma coisa estava acontecendo. Em uma tarde, Roberto recebeu a visita inesperada de um antigo conhecido que trabalhava no cartório da cidade. O homem parecia nervoso e pediu para conversar em particular. Contou que pessoas ligadas ao fazendeiro haviam procurado antigos registros de propriedades justamente nas últimas semanas. Segundo ele, alguns funcionários estavam recebendo perguntas sobre processos antigos envolvendo as terras citadas por Maria. Roberto agradeceu pela informação e pediu total discrição. Assim que o homem foi embora, ligou imediatamente para Maria e pediu que ela tomasse ainda mais cuidado com os documentos do cofre. Naquela mesma noite, Maria reforçou todas as trancas da casa. Também decidiu fazer cópias digitais das principais escrituras, usando um equipamento emprestado por Roberto. Cada documento era fotografado com extremo cuidado e armazenado em mais de um lugar. Ela lembrava constantemente das palavras do pai dizendo que a verdade precisava sobreviver, mesmo que tentassem destruir as provas. Alguns dias depois, aconteceu outro episódio preocupante. Um agricultor chamado Pedro havia combinado de entregar documentos antigos no escritório de Roberto. No entanto, nunca apareceu. Preocupados, Maria e o advogado decidiram visitá-lo. Encontraram o homem bastante abalado. Pedro contou que, na noite anterior, alguém havia entrado em seu galpão e revirado várias caixas onde ele guardava papéis antigos. Nenhum objeto de valor foi levado. O único alvo parecia ser justamente a documentação da família. Felizmente, por precaução, ele havia escondido os papéis em outro lugar poucos dias antes. Aquilo confirmou uma suspeita que já vinha crescendo. Alguém estava tentando localizar e eliminar qualquer prova relacionada às antigas propriedades. A notícia espalhou preocupação entre as famílias que participavam da investigação. Roberto reuniu todos em uma pequena associação comunitária para orientar sobre a importância de proteger os documentos. Pediu que ninguém comentasse com desconhecidos onde guardava escrituras, fotografias ou recibos antigos. Também recomendou que cada família fizesse cópias de todo o material disponível. Durante aquela reunião, Maria olhou em volta e ficou emocionada. Havia idosos, filhos, netos e bisnetos de agricultores que durante décadas acreditaram estar completamente sozinhos. Agora, todos compartilhavam histórias parecidas e percebiam que faziam parte de uma mesma luta. Pela primeira vez, muitos sentiram que existia uma chance real de mudar o destino daquela história. Enquanto isso, Luiz continuava usando sua influência.
Alguns moradores passaram a evitar conversar com Maria quando a encontravam na rua. Outros diziam discretamente que era melhor ela desistir antes que acontecesse algo pior. Um comerciante chegou a aconselhá-la a vender o sítio e voltar para a cidade enquanto ainda tinha oportunidade. Maria agradecia a preocupação, mas não mudava de ideia. Ela já havia atravessado o momento mais difícil da própria vida quando perdeu o marido. Agora sentia que não podia abandonar a missão deixada pelo pai, justamente quando tantas pessoas voltavam a acreditar na justiça. Em uma tarde de muito calor, Roberto recebeu o telefonema de um antigo funcionário aposentado do cartório regional. O homem disse que havia decidido falar porque sua consciência já não permitia mais guardar silêncio. Marcou um encontro para a manhã seguinte em uma cidade vizinha, longe dos olhares conhecidos. Antes de desligar, fez apenas um pedido. Queria absoluta discrição porque tinha medo de sofrer consequências mesmo tantos anos depois. Quando Roberto contou isso a Maria, ela percebeu que aquela investigação estava prestes a entrar em uma nova fase. Pela primeira vez, existia a possibilidade de ouvir alguém que trabalhou diretamente com os registros das propriedades. Naquela noite, ela voltou ao sítio mais tarde do que o costume. Assim que abriu a porteira, percebeu que algo estava diferente. As luzes da casa estavam apagadas exatamente como ela havia deixado, mas a porta da varanda permanecia entreaberta. Maria tinha certeza absoluta de que a havia trancado antes de sair. Seu coração acelerou imediatamente. Ela permaneceu alguns segundos parada ao lado do carro, olhando para a casa completamente silenciosa. O vento balançava as folhas das árvores enquanto a escuridão escondia tudo ao redor. Segurando a lanterna com firmeza, deu o primeiro passo em direção à varanda sem imaginar o que encontraria do outro lado da porta. Maria permaneceu parada por alguns segundos diante da porta entreaberta, tentando ouvir qualquer som vindo de dentro da casa. A lanterna iluminava apenas uma pequena parte da varanda, enquanto o restante permanecia escondido pela escuridão da noite. Seu coração batia tão forte que ela tinha a impressão de que conseguiria ouvir o próprio pulso. Respirou fundo, segurou a maçaneta com cuidado e empurrou a porta lentamente. Ela rangeu como sempre fazia, mas dessa vez aquele barulho pareceu ainda mais alto. Maria entrou devagar, apontando a luz para cada canto da sala. À primeira vista, tudo parecia igual. As cadeiras estavam no mesmo lugar, a mesa continuava encostada perto da janela e o velho relógio de parede permanecia parado no mesmo horário de anos atrás. Mesmo assim, havia algo diferente. Bastaram poucos passos para perceber que uma das gavetas do móvel da sala estava aberta. Depois, encontrou outra. E mais outra. Alguém havia revirado a casa inteira. Ela caminhou rapidamente até o quarto onde deixava suas roupas. As portas do guarda-roupa estavam escancaradas e as peças tinham sido jogadas sobre a cama. Na cozinha, panelas e utensílios estavam espalhados pelo chão. Nenhum aparelho havia sido levado. Nenhum objeto de valor tinha desaparecido. Aquilo não parecia um roubo, parecia uma busca. Maria sentiu um frio na barriga e correu imediatamente para a sala. Seus olhos se voltaram para o grande armário encostado na parede. Por um instante teve medo de encontrá-lo afastado. Aproximou-se quase sem respirar. O móvel continuava exatamente no lugar. Passou a mão pelas laterais e não encontrou sinais de que alguém tivesse tentado movê-lo. Ainda assim, decidiu conferir. Com o mesmo cuidado de antes, empurrou o armário alguns centímetros, retirou as tábuas escondidas e entrou no pequeno compartimento. O cofre permanecia fechado. Ela girou a maçaneta com as mãos trêmulas e abriu a pesada porta de ferro. Todas as pastas continuavam organizadas exatamente como haviam sido deixadas. Maria fechou os olhos por alguns segundos, aliviada. As provas estavam intactas. Quando saiu novamente para a sala, percebeu um envelope branco sobre a mesa. Tinha certeza de que ele não estava ali antes. Abriu com cuidado e encontrou apenas uma folha dobrada ao meio. Não havia assinatura. A mensagem dizia apenas que algumas portas deveriam permanecer fechadas e que certas histórias nunca deveriam voltar à luz. Maria releu aquelas palavras várias vezes. Não existia ameaça direta, mas o recado era claro. Alguém queria que ela desistisse. Ela guardou o papel dentro de uma pasta e logo ao amanhecer seguiu para o escritório de Roberto.
Assim que viu o estado da casa pelas fotografias feitas por Maria, o advogado concluiu que o objetivo da invasão era localizar documentos. Ele examinou também o bilhete deixado sobre a mesa e disse que seria importante entregá-lo à polícia, mesmo sabendo que provavelmente seria difícil descobrir quem o escreveu. Maria concordou. Depois mostrou que todas as provas continuavam preservadas. Roberto sorriu discretamente e respondeu que aquilo certamente frustraria quem tivesse organizado a invasão. Antes mesmo do almoço, os dois seguiram para a cidade vizinha, onde encontrariam o antigo funcionário do cartório. O homem pediu que a conversa acontecesse em um pequeno restaurante afastado do centro. Quando chegaram, ele já estava esperando em uma mesa no fundo do salão. Chamava-se Geraldo e tinha o rosto marcado pelo tempo. Antes de falar qualquer coisa, olhou várias vezes pela janela para verificar se ninguém conhecido estava por perto. Só então começou a contar sua história. Disse que trabalhou mais de 20 anos no cartório responsável pelos registros das propriedades da região. Nos primeiros anos, acreditava que tudo funcionava normalmente, mas depois passou a perceber movimentações estranhas envolvendo determinados processos. Alguns documentos desapareciam do arquivo e reapareciam dias depois com alterações. Certas assinaturas eram substituídas por outras. Registros antigos eram refeitos como se sempre tivessem existido daquela maneira. Geraldo afirmou que nunca participou das fraudes, mas admitiu que teve medo de denunciá-las. Segundo ele, funcionários que faziam perguntas demais acabavam sendo transferidos ou pediam demissão pouco tempo depois. Maria ouviu tudo em silêncio. Roberto fazia anotações sem interromper o relato. Geraldo então revelou algo que ninguém esperava. Ele contou que Luiz quase nunca aparecia pessoalmente no cartório. Quem cuidava da maior parte dos negócios era um homem chamado Sérgio, conhecido por resolver toda a documentação das fazendas. Era ele quem mantinha contato com servidores públicos e intermediários. O nome apareceu imediatamente em uma das anotações deixadas pelo pai de Maria. Roberto abriu o caderno e mostrou a página onde Antônio havia escrito exatamente aquele nome muitos anos antes. Geraldo confirmou sem hesitar. Disse que Sérgio era peça importante em todo o esquema. Antes de ir embora, entregou aos dois uma pequena agenda onde havia anotado datas de atendimentos, nomes de processos e números de registros que considerava suspeitos. Explicou que guardou aquele material durante décadas, porque um dia imaginou que alguém precisaria dele. Roberto agradeceu emocionado. Aquela agenda poderia ligar oficialmente vários documentos encontrados no cofre aos registros do cartório. Enquanto isso, Luiz também começava a agir de maneira mais agressiva. Poucos dias depois, Roberto recebeu uma notificação informando que um grupo de advogados representando o fazendeiro pretendia apresentar documentos comprovando que todas as propriedades haviam sido adquiridas legalmente. A notícia não surpreendeu ninguém, mas o volume de papéis entregues chamou a atenção. Eram escrituras, contratos de compra e venda, certidões e registros aparentemente perfeitos. À primeira vista, qualquer pessoa acreditaria que Luiz era o verdadeiro proprietário de todas aquelas terras. Roberto passou horas analisando cópia por cópia. Em vários casos, percebeu que as datas coincidiam justamente com os períodos em que famílias afirmavam ter perdido suas propriedades. Maria observava tudo em silêncio. Quanto mais olhava aqueles papéis, mais entendia a dimensão da fraude. Era evidente que o esquema havia sido planejado durante muitos anos. No entanto, Roberto também percebeu um detalhe importante. Diversas assinaturas presentes nos documentos apresentados por Luiz eram diferentes das existentes nas escrituras originais guardadas pelas famílias e pelo pai de Maria. Aquela diferença talvez parecesse pequena para alguém sem experiência, mas poderia ser decisiva em uma perícia especializada. O advogado entrou imediatamente com um pedido para que todos os documentos fossem examinados por especialistas independentes. A resposta demoraria algum tempo, mas era um passo fundamental. Nos dias seguintes, a pressão aumentou ainda mais. Algumas famílias que colaboravam com a investigação começaram a receber visitas de desconhecidos, oferecendo dinheiro para comprar antigos documentos. Outros recebiam telefonemas dizendo que seria melhor esquecer o passado. Um agricultor encontrou o galpão incendiado durante a madrugada.
Felizmente, o fogo foi controlado antes de atingir a casa, mas boa parte das ferramentas foi destruída. Em outro caso, uma senhora encontrou a fechadura da porta completamente quebrada quando acordou pela manhã. Nada havia sido roubado. Apenas os armários onde ela guardava papéis antigos estavam abertos. Maria ficou revoltada ao ouvir cada novo relato. Era impossível acreditar que tudo aquilo acontecia por acaso. Roberto decidiu então orientar todas as famílias a entregar temporariamente os documentos originais para serem guardados em um local seguro. As escrituras passaram a ficar protegidas em um cofre bancário, enquanto apenas cópias eram utilizadas durante a preparação do processo. Maria fez o mesmo com parte do material encontrado no sítio. Apenas a carta do pai permaneceu com ela, não por necessidade jurídica, mas porque sentia que aquelas palavras lhe davam força sempre que o medo aparecia. Certa tarde, enquanto organizava mais algumas pastas no escritório de Roberto, o telefone tocou. Era um dos peritos responsáveis pela análise inicial das escrituras. Ele informou que já havia encontrado sinais claros de adulteração em vários documentos apresentados por Luiz. Algumas folhas pertenciam a épocas diferentes das datas registradas. Certas tintas utilizadas nem sequer existiam nos anos indicados nas escrituras. Além disso, havia indícios de raspagens e substituições de informações em registros considerados oficiais. Roberto desligou o telefone olhando para Maria com um brilho diferente nos olhos. Ainda faltava muito trabalho, mas aquela era a primeira confirmação técnica de que as suspeitas faziam sentido. Naquela noite, Maria voltou ao sítio carregando uma mistura de esperança e preocupação. Sentou-se na varanda e ficou olhando para o céu escurecer lentamente. Lembrou-se do marido, dos pais e de todos os anos em que acreditou que sua vida não tinha mais um rumo. Agora entendia que o caminho que estava seguindo seria difícil, mas também sabia que não estava mais sozinha. Enquanto pensava nisso, ouviu ao longe o som de um motor se aproximando pela estrada. Não era um carro comum. Parecia um caminhão pesado. As luzes surgiram na curva e diminuíram a velocidade ao passar diante da porteira. O veículo não parou. Apenas seguiu lentamente, como se alguém observasse cada detalhe da propriedade antes de desaparecer na escuridão, deixando Maria com a certeza de que o confronto com Luiz estava cada vez mais próximo. As semanas seguintes foram marcadas por uma espera que parecia não ter fim. Maria já havia aprendido que, quando um caso chega às mãos da justiça, quase tudo acontece mais devagar do que as pessoas gostariam. Mesmo assim, ela continuava acordando cedo todos os dias, cuidando do sítio, organizando os documentos que ainda estavam em sua responsabilidade e viajando constantemente até a cidade para conversar com Roberto. O advogado repetia que aquele período era importante, porque os peritos precisavam analisar cada folha com calma. Bastava um erro para que todo o trabalho realizado até ali fosse colocado em dúvida. Maria compreendia isso, mas controlar a ansiedade era cada vez mais difícil. Ela sabia que Luiz também aguardava o resultado e imaginava que ele estivesse usando todo o seu poder para tentar escapar das acusações. Em uma manhã de segunda-feira, enquanto varria a varanda, o telefone tocou. Era Roberto. Sua voz soava séria, mas havia algo diferente no jeito como falava. Ele pediu que Maria fosse imediatamente ao escritório porque havia recebido o primeiro relatório oficial da perícia. Sem perder tempo, ela entrou no carro e seguiu para a cidade. Durante todo o caminho, seu pensamento voltava para a carta do pai. Ela lembrava das palavras escritas por ele muitos anos antes, dizendo que a verdade só teria valor se pudesse ser comprovada. Agora esse momento finalmente havia chegado. Quando entrou no escritório, encontrou Roberto cercado por várias pastas abertas sobre a mesa. Ao lado dele estavam 2 especialistas que haviam participado das análises técnicas. Maria sentou sem dizer nada. Um dos peritos começou a explicar o trabalho realizado. Durante semanas eles compararam as escrituras originais encontradas no cofre, os documentos apresentados pelas famílias e os registros utilizados por Luiz para justificar a posse das propriedades. Também analisaram assinaturas, carimbos, papéis, tintas, selos oficiais e diversos detalhes que normalmente passam despercebidos. O especialista explicou que alguns documentos atribuídos a Luiz apresentavam características impossíveis de existir nas datas indicadas.
Certos papéis eram fabricados anos depois do período registrado nas escrituras. Em outros casos, a tinta utilizada só começou a ser produzida muito tempo após a suposta assinatura do contrato. Havia também carimbos oficiais criados em épocas diferentes das que apareciam nos registros. Maria ouvia cada informação tentando entender a importância daquilo. Roberto então explicou de forma simples que aqueles detalhes demonstravam que parte da documentação havia sido produzida muito depois dos fatos que pretendia comprovar. Ou seja, alguém havia fabricado provas falsas para dar aparência de legalidade às propriedades. Os peritos continuaram apresentando novas descobertas. Em várias escrituras, existiam marcas de raspagem, onde nomes antigos foram apagados e substituídos por outros. Alguns documentos tinham páginas trocadas. Outros apresentavam assinaturas claramente copiadas a partir de modelos existentes em papéis verdadeiros. Em um dos casos, foi possível identificar que o mesmo modelo de assinatura havia sido repetido em diferentes contratos atribuídos a pessoas distintas, algo praticamente impossível de acontecer naturalmente. Roberto abriu um grande mapa da região e pediu que Maria se aproximasse. Sobre ele estavam marcadas todas as propriedades investigadas. Os peritos começaram a explicar como as alterações documentais permitiram que enormes áreas fossem incorporadas ao patrimônio de Luiz ao longo de décadas. Pequenas mudanças em limites de terrenos acabavam retirando partes de uma propriedade e acrescentando essas áreas à fazenda vizinha. Em outros casos, propriedades inteiras eram transferidas com base em contratos falsificados. Quando todas as fraudes eram observadas em conjunto, o resultado impressionava. Centenas de hectares haviam mudado de dono de maneira ilegal. Maria ficou olhando aquele mapa durante vários minutos. Pela primeira vez, conseguiu enxergar o tamanho real daquilo que seu pai tentou denunciar em silêncio. Não era apenas uma sequência de golpes isolados. Existia um esquema organizado que funcionou durante anos, sem que quase ninguém percebesse. Um dos peritos abriu outra pasta e mostrou fotografias ampliadas das assinaturas analisadas. Explicou que a comparação entre os traços permitia identificar diferenças naturais entre uma assinatura verdadeira e outra imitada. Algumas linhas apresentavam interrupções típicas de quem desenha uma assinatura observando outro documento. Em outras, a pressão da caneta mudava completamente em pontos onde isso normalmente não aconteceria. Essas diferenças reforçavam a conclusão de que muitos registros haviam sido falsificados. Enquanto a reunião acontecia, Roberto recebeu uma ligação. Era um promotor responsável por acompanhar a investigação. Depois de alguns minutos de conversa, desligou e informou que a polícia havia cumprido mandados de busca em antigos escritórios utilizados por pessoas ligadas ao esquema. Durante essas diligências, foram encontrados livros de registros, anotações financeiras e correspondências que reforçavam ainda mais as suspeitas. Alguns documentos mencionavam pagamentos feitos a intermediários responsáveis por facilitar alterações em cartórios e repartições públicas. A investigação começava a revelar uma rede muito maior do que todos imaginavam. Nos dias seguintes, novos depoimentos passaram a surgir. Um antigo escrevente resolveu colaborar oficialmente. Contou que recebeu dinheiro diversas vezes para agilizar determinados processos e alterar informações em registros antigos. Outro ex-funcionário confirmou que documentos desapareciam dos arquivos sempre que envolviam propriedades de interesse de Luiz. Pela primeira vez, pessoas que participaram do esquema começavam a admitir o que havia acontecido. Roberto explicou a Maria que isso era comum quando as provas se tornavam muito fortes. Muitos preferiam colaborar para reduzir as próprias responsabilidades. Enquanto isso, Luiz mantinha publicamente a mesma postura. Continuava afirmando que era vítima de perseguição e dizia confiar plenamente na justiça. Em entrevistas para rádios da região, repetia que todos os seus negócios sempre foram legais. Mas, longe dos microfones, sua situação começava a ficar cada vez mais complicada. Os advogados dele passaram a apresentar pedidos tentando anular parte das perícias, questionar a validade dos documentos encontrados no cofre e desacreditar testemunhas. Cada tentativa era respondida com novos laudos técnicos e novos depoimentos. A quantidade de provas reunidas aumentava a cada semana. Maria passou a acompanhar algumas dessas audiências ao lado de Roberto. Sempre que entrava no fórum,
Sentia um aperto no peito. Nunca imaginou que pisaria tantas vezes naquele lugar. Em uma dessas ocasiões, cruzou com Luiz no corredor. Ele caminhava cercado por advogados e assessores. Quando os olhos dos dois se encontraram, ele parou por um instante. Aproximou-se lentamente e falou em tom baixo, apenas para que ela pudesse ouvir. Disse que ainda havia tempo para encerrar toda aquela confusão e voltar para casa em paz. Maria respondeu olhando diretamente para ele que quem teve tempo para evitar tudo aquilo foi ele durante muitos anos. Depois continuou andando sem olhar para trás. Roberto percebeu que aquela resposta havia incomodado profundamente o fazendeiro. Nos dias seguintes, os peritos concluíram a análise das últimas escrituras originais deixadas pelo pai de Maria. O resultado confirmou o que todos já suspeitavam. A documentação escondida no cofre era autêntica. Os papéis haviam sido produzidos nas épocas corretas, as assinaturas correspondiam aos verdadeiros proprietários, e os registros eram compatíveis com arquivos históricos preservados em outros órgãos públicos. Isso significava que o material reunido por Antônio durante tantos anos possuía credibilidade suficiente para servir como base da investigação. Maria recebeu uma cópia do laudo e voltou para o sítio levando o documento cuidadosamente protegido dentro de uma pasta. Ao chegar, entrou na antiga sala onde tudo começou. Olhou para o grande armário de madeira e lembrou do dia em que decidiu afastá-lo apenas para fazer uma limpeza. Se tivesse ignorado aquele detalhe, talvez o compartimento continuasse escondido por muitos anos. Ela caminhou até o cofre mais uma vez, abriu a pesada porta de ferro e observou as pastas organizadas pelo pai. Passou a mão sobre a carta deixada para ela e sorriu discretamente. Pela primeira vez desde que encontrou aqueles documentos, sentiu que a verdade finalmente começava a vencer o medo que acompanhou sua família durante tanto tempo. Enquanto fechava novamente o cofre, ouviu o som de um carro entrando pela porteira. Maria saiu rapidamente para a varanda e viu Roberto estacionando diante da casa. Assim que desceu do veículo, ele levantou uma pasta azul e disse que acabara de receber uma informação importante. O Ministério Público havia decidido apresentar oficialmente as denúncias contra Luiz e contra outros envolvidos no esquema. A batalha estava prestes a sair da fase de investigação para entrar no julgamento que poderia mudar para sempre a história de toda aquela região. A notícia de que o Ministério Público havia apresentado oficialmente as denúncias se espalhou pela região muito mais rápido do que Maria imaginava. Em poucos dias, o assunto já dominava as conversas na praça, nas padarias, nos mercados e até nas pequenas propriedades rurais mais afastadas. Durante décadas, muitas pessoas acreditaram que Luiz jamais responderia por qualquer acusação. Ele era visto como um homem poderoso, dono de grandes fazendas, respeitado por políticos, empresários e comerciantes. Agora, pela primeira vez, seu nome aparecia ligado a um processo que reunia uma quantidade enorme de provas e depoimentos. Maria acompanhava tudo com uma mistura de esperança e preocupação. Ela sabia que o início do julgamento representava um passo importante, mas também entendia que seria justamente naquele momento que a defesa de Luiz faria todo o possível para evitar uma condenação. Roberto explicou que as audiências seriam longas e que cada documento precisaria ser apresentado de forma organizada, para que não existisse nenhuma dúvida sobre sua autenticidade. Na primeira audiência, o fórum estava completamente diferente do que Maria havia visto nas visitas anteriores. O movimento era intenso desde cedo. Jornalistas aguardavam na entrada. Moradores da região se reuniam na calçada para acompanhar qualquer novidade e várias famílias que participaram da investigação chegaram logo pela manhã para prestar apoio umas às outras. Maria caminhou ao lado de Roberto em silêncio. Nunca gostou de chamar atenção, mas percebeu que muitas pessoas a observavam enquanto entrava no prédio. Algumas se aproximaram apenas para apertar sua mão. Um senhor de cabelos brancos agradeceu baixinho por ela não ter desistido. Uma senhora emocionada disse que o pai morreu acreditando que nunca veria justiça, mas que ela estava ali representando toda a família. Maria apenas respondeu com um sorriso discreto. Sentia que aquela luta já não pertencia somente a ela. Quando entrou na sala de audiências, encontrou Luiz sentado ao lado dos advogados. Diferente dos primeiros encontros, ele já não demonstrava a mesma tranquilidade. Mantinha a postura firme, mas seu semblante parecia mais fechado.
Em vários momentos conversava em voz baixa com a equipe de defesa enquanto observava a movimentação ao redor. Assim que o juiz iniciou os trabalhos, o promotor começou apresentando um resumo da investigação. Explicou como os documentos encontrados por Maria deram origem ao processo, descreveu as perícias realizadas e mostrou que dezenas de famílias apresentavam histórias praticamente iguais. Em seguida, pediu autorização para exibir parte das fotografias, mapas e escrituras analisadas pelos especialistas. Roberto acompanhava tudo atentamente. Cada documento apresentado era exatamente aquele que havia sido organizado ao longo dos últimos meses. A defesa tentou interromper diversas vezes, alegando que algumas provas não deveriam ser aceitas. O juiz ouviu todos os argumentos, mas decidiu manter a maior parte do material porque havia sido confirmada por perícias técnicas independentes. Nos dias seguintes começaram os depoimentos das testemunhas. Dona Teresa foi uma das primeiras a falar. Caminhou lentamente até o local reservado, apoiando-se em uma bengala. Sua voz era baixa, mas firme. Contou como o marido passou os últimos anos da vida tentando provar que a propriedade da família nunca havia sido vendida. Disse que viu o sofrimento dele aumentar a cada documento apresentado contra eles e lembrou do dia em que precisaram abandonar parte da fazenda onde viveram durante tantos anos. Enquanto ela falava, muitas pessoas presentes enxugavam discretamente os olhos. Depois foi a vez de Anselmo. Ele relatou as visitas que recebeu durante a época em que tentou recuperar suas terras e explicou por que desistiu da luta. Disse que teve medo pela segurança da esposa e dos filhos, e que, naquele tempo, ninguém acreditava ser possível enfrentar alguém tão influente. Um a um, outros agricultores repetiram histórias semelhantes. Cada depoimento reforçava aquilo que a investigação já havia demonstrado. Roberto também participou de uma das audiências explicando como os documentos deixados pelo pai de Maria permitiram ligar todos aqueles casos. Em seguida, os peritos apresentaram suas conclusões. Utilizando imagens ampliadas e recursos de comparação, mostraram as diferenças entre assinaturas verdadeiras e falsificadas, explicaram as alterações encontradas nos papéis e demonstraram que diversos registros haviam sido produzidos anos depois das datas que apareciam oficialmente. O juiz fez várias perguntas para esclarecer detalhes técnicos. As respostas foram objetivas e baseadas em exames laboratoriais realizados durante a investigação. A defesa tentou apresentar especialistas próprios para contestar as conclusões, mas os argumentos perderam força diante da quantidade de inconsistências já identificadas. Em determinado momento do processo, o antigo funcionário do cartório, Geraldo, decidiu prestar depoimento oficial. Ele contou como percebeu as primeiras irregularidades ainda durante o período em que trabalhava com registros de propriedades. Confirmou a existência de pessoas responsáveis por facilitar alterações documentais e citou novamente o nome de Sérgio, apontado como intermediário entre Luiz e funcionários públicos envolvidos no esquema. Poucos dias depois, Sérgio também foi ouvido. No início tentou negar qualquer participação, mas diante das provas reunidas, acabou admitindo que organizava parte da documentação utilizada nas negociações das fazendas. Embora evitasse responsabilizar diretamente Luiz em alguns momentos, seu depoimento acabou confirmando vários fatos já demonstrados pela investigação. A cada nova audiência, a repercussão aumentava. Emissoras de rádio transmitiam boletins diários, jornais regionais acompanhavam o andamento do processo, e equipes de televisão começaram a visitar a cidade. Pessoas que nunca tinham ouvido falar da pequena comunidade passaram a conhecer a história das famílias prejudicadas. Maria sentia certo desconforto com toda aquela exposição, mas Roberto lembrava que a visibilidade também ajudava a impedir qualquer tentativa de interferência no julgamento. Certa manhã, enquanto aguardava o início de mais uma audiência, Maria encontrou uma jovem segurando uma fotografia antiga. A moça explicou que era neta de um agricultor citado nos documentos do pai dela. Disse que o avô morreu sem recuperar a propriedade, mas guardou aquela fotografia até o último dia de vida. Entregou a imagem para Maria e pediu que ela a mantivesse junto dos demais documentos. Maria recebeu a fotografia com cuidado e prometeu que faria isso. Na imagem, aparecia uma família inteira sorrindo, diante de uma pequena casa de madeira,
construída em um terreno que hoje fazia parte das fazendas de Luiz. Aquela fotografia passou a representar, para Maria, todas as histórias que ainda precisavam ser reconhecidas. Enquanto isso, a defesa insistia em afirmar que Luiz sempre comprou suas propriedades de forma legal e que qualquer erro existente nos documentos seria responsabilidade de terceiros. Mas essa estratégia começou a perder força quando o Ministério Público apresentou registros financeiros mostrando pagamentos feitos a intermediários justamente nos períodos em que diversas escrituras foram alteradas. Também surgiram mensagens antigas, agendas e anotações que ligavam pessoas envolvidas nas fraudes diretamente às negociações das terras. Roberto observava que cada nova prova reduzia ainda mais o espaço para dúvidas. Em uma das últimas audiências, Maria foi chamada para prestar depoimento. Caminhou lentamente até o local indicado, fez o compromisso de dizer a verdade e respondeu a todas as perguntas com calma. Contou sobre a morte do marido, a herança do sítio, a descoberta do compartimento escondido e a carta deixada pelo pai. Explicou como encontrou o cofre, descreveu os documentos guardados durante décadas e relatou as ameaças que sofreu depois da chegada ao sítio. Em nenhum momento exagerou ou tentou emocionar o tribunal. Apenas narrou exatamente o que viveu. Quando terminou, o silêncio tomou conta da sala por alguns segundos. O juiz agradeceu o depoimento e autorizou que ela retornasse ao seu lugar. Roberto olhou para Maria discretamente e fez um pequeno gesto de aprovação. Ela percebeu que havia conseguido transmitir exatamente aquilo que sentia desde o início. Não estava ali movida por vingança. Apenas queria que a verdade fosse conhecida. Depois de meses de audiências, análises e debates entre acusação e defesa, o juiz informou que todas as provas já haviam sido apresentadas e que o processo entraria na fase final. A data da leitura da sentença foi marcada para algumas semanas depois. Ao sair do fórum naquele dia, Maria encontrou dezenas de famílias esperando do lado de fora. Muitos perguntavam se ela acreditava que finalmente haveria justiça. Ela respondeu apenas que esperou a vida inteira por aquele momento e que agora confiava no trabalho realizado. Enquanto caminhava em direção ao carro de Roberto, percebeu que a praça em frente ao fórum estava cheia de pessoas conversando sobre o julgamento. Pela primeira vez em muitos anos, o medo parecia estar mudando de lado, e a expectativa pela decisão da justiça tomava conta de toda a região. O dia marcado para a leitura da sentença chegou depois de semanas que pareceram durar meses. Maria acordou ainda de madrugada, muito antes do despertador tocar. Ela permaneceu alguns minutos sentada na cama, olhando pela janela do quarto do antigo sítio. O céu ainda estava escuro, e apenas o canto distante de alguns pássaros anunciava que o amanhecer se aproximava. Dormir naquela noite havia sido praticamente impossível. Sempre que fechava os olhos, lembrava de tudo o que tinha vivido desde o momento em que recebeu a notícia da herança. Pensava na tristeza pela perda do marido, na viagem até o sítio, no armário escondendo o compartimento secreto, na carta deixada pelo pai, nas ameaças, nas famílias que conheceu durante a investigação e em todas as pessoas que depositaram esperança naquele processo. Era difícil acreditar que tudo aquilo a tinha levado exatamente até aquele dia. Depois de tomar um café simples, vestiu a mesma roupa discreta que costumava usar nas audiências e saiu em direção à cidade. Durante o caminho, percebeu um movimento diferente nas estradas. Vários carros seguiam na mesma direção. Em alguns deles era possível reconhecer pessoas das famílias que participaram da investigação. Todos pareciam compartilhar a mesma expectativa. Quando chegou ao fórum, encontrou uma multidão muito maior do que nas audiências anteriores. Jornalistas preparavam equipamentos na entrada do prédio, moradores ocupavam a praça em frente e muitas famílias conversavam em pequenos grupos, tentando esconder a ansiedade. Roberto já aguardava por ela. Assim que a viu, aproximou-se com um sorriso tranquilo e disse apenas que, independentemente do resultado, ninguém poderia apagar tudo o que havia sido descoberto. Maria agradeceu em silêncio. Os dois entraram juntos no prédio e seguiram para a sala onde aconteceria a leitura da decisão. Luiz também já estava presente. Desta vez, seu semblante era completamente diferente daquele homem confiante que apareceu no sítio oferecendo dinheiro pela propriedade.
Sentado ao lado dos advogados, mantinha os braços cruzados e evitava olhar para qualquer pessoa. Durante vários minutos, a sala permaneceu em absoluto silêncio. Quando o juiz entrou, todos se levantaram. Após os procedimentos iniciais, ele começou a ler um documento extenso resumindo toda a investigação. Relembrou a origem do caso, citou a descoberta dos documentos deixados pelo pai de Maria, destacou a importância das perícias realizadas e mencionou os depoimentos das dezenas de testemunhas ouvidas ao longo do processo. Cada página lida fazia a atenção aumentar. Maria mantinha as mãos unidas sobre o colo, tentando controlar a emoção. Em determinado momento, o juiz passou a comentar as conclusões da perícia técnica. Explicou que ficou comprovada a existência de diversas adulterações em escrituras, contratos e registros públicos utilizados para justificar a posse de inúmeras propriedades rurais. Também afirmou que os documentos originais preservados durante décadas apresentavam autenticidade confirmada por especialistas independentes. Em seguida, destacou que a investigação identificou a participação de intermediários e antigos servidores públicos responsáveis por facilitar o esquema criminoso. Conforme a leitura avançava, Luiz permanecia completamente imóvel. Seus advogados faziam anotações rápidas, mas já demonstravam perceber que a decisão caminhava para um desfecho desfavorável. Depois de quase 1 hora de leitura, o juiz chegou ao ponto mais aguardado. Declarou que as provas reunidas eram suficientes para reconhecer a responsabilidade de Luiz pelos crimes relacionados à falsificação de documentos, fraude documental, associação criminosa, apropriação ilegal de propriedades rurais e outros delitos praticados ao longo de décadas. Em seguida, anunciou oficialmente a condenação. Por alguns segundos, ninguém reagiu. Parecia que todos precisavam de um instante para acreditar no que tinham acabado de ouvir. Logo depois, o silêncio foi quebrado pelo choro emocionado de algumas pessoas presentes. Dona Teresa levou as mãos ao rosto e começou a chorar discretamente. Anselmo abaixou a cabeça tentando conter as lágrimas. Roberto respirou fundo e apertou de leve o ombro de Maria. Ela permaneceu imóvel, olhando para a mesa do juiz. Não chorava, nem sorria. Apenas sentia um peso enorme deixando seu peito pela primeira vez em muitos anos. Mas a decisão ainda não havia terminado. O juiz continuou explicando que, além das penas aplicadas aos envolvidos, seria iniciado o processo de devolução das propriedades aos verdadeiros donos e aos herdeiros legalmente reconhecidos. Também determinou a revisão de diversos registros imobiliários alterados durante o esquema e autorizou novas investigações sobre outros casos semelhantes que surgiram ao longo do processo. A cada nova determinação, mais pessoas se emocionavam dentro da sala. Muitos jamais imaginaram ouvir aquelas palavras. Quando a audiência foi encerrada, jornalistas cercaram a saída do fórum. Câmeras e microfones se voltaram para Roberto, que explicou de maneira simples o significado daquela decisão. Disse que a condenação representava não apenas o reconhecimento de crimes cometidos durante muitos anos, mas também a recuperação da dignidade de famílias que passaram décadas sendo tratadas como mentirosas. Maria tentou sair discretamente, mas acabou sendo reconhecida por várias pessoas. Alguns agricultores fizeram questão de abraçá-la. Um senhor já bastante idoso segurou sua mão e disse que esperou mais de 40 anos para ouvir aquela sentença. Outro contou que o pai morreu acreditando que nunca teria justiça, mas que finalmente podia voltar para casa em paz, sabendo que a verdade apareceu. Maria não encontrava palavras para responder. Apenas abraçava cada pessoa com sinceridade. Nos dias seguintes, o trabalho continuou. A decisão judicial abriu caminho para uma série de procedimentos administrativos destinados a corrigir os registros das propriedades. Equipes técnicas passaram a visitar fazendas, conferir divisas, analisar documentos e organizar a devolução das áreas pertencentes às famílias prejudicadas. Maria acompanhou parte desse processo ao lado de Roberto. Em uma manhã, esteve presente quando uma família recebeu oficialmente os documentos atualizados da pequena propriedade que havia perdido muitos anos antes. O filho do antigo proprietário segurava a escritura com as mãos trêmulas. Disse que aquele papel representava muito mais do que um pedaço de terra.
Representava a história do pai e do avô sendo finalmente reconhecida. Em outra ocasião, Maria visitou Dona Teresa. A idosa esperava sentada na varanda quando viu o carro se aproximar. Assim que Maria entregou a nova documentação preparada após a decisão judicial, Dona Teresa levou o papel junto ao peito e permaneceu vários segundos sem conseguir falar. Depois sorriu e disse que finalmente poderia contar aos netos que o avô deles nunca mentiu. A notícia da condenação também provocou mudanças na cidade. Pessoas que antes evitavam conversar com Maria passaram a cumprimentá-la na rua. Alguns comerciantes reconheceram que acreditaram nos boatos espalhados durante a investigação e pediram desculpas. Outros admitiram que sempre desconfiaram da origem da fortuna de Luiz, mas nunca tiveram coragem de falar. Maria não guardava ressentimento. Sabia que o medo havia dominado aquela região durante muito tempo. Enquanto isso, as propriedades ligadas ao esquema começaram a ser avaliadas pela justiça para definir quais áreas retornariam aos antigos donos e quais dependeriam de novos procedimentos legais. O trabalho era demorado, mas finalmente seguia na direção certa. Algumas semanas depois, Maria recebeu uma ligação de Roberto pedindo que ela fosse ao cartório. Quando chegou, encontrou uma pasta sobre a mesa. Dentro dela estavam os documentos que reconheciam oficialmente a devolução integral das terras pertencentes à sua família. Maria permaneceu olhando aqueles papéis durante alguns segundos. Lembrou-se do dia em que pensou em vender o sítio sem nem mesmo entrar direito na antiga casa. Se tivesse feito isso, provavelmente nunca teria descoberto a história escondida pelo pai. Roberto sorriu e disse que aquele momento também pertencia a Antônio, mesmo que ele já não estivesse vivo para vê-lo. Maria concordou em silêncio. Antes de voltar para casa, passou pela antiga praça da cidade. Sentou-se em um banco e ficou observando o movimento das pessoas. Crianças brincavam perto da igreja, casais caminhavam pelas calçadas e comerciantes atendiam seus clientes como em qualquer outro dia. A diferença era que agora, aquele lugar parecia mais leve. O assunto que durante tantos anos foi tratado apenas em voz baixa, finalmente podia ser discutido sem medo. Quando retornou ao sítio naquela tarde, abriu a porteira lentamente e percorreu a estrada de terra, olhando para cada pedaço da propriedade. O terreno continuava simples. A casa ainda precisava de muitos reparos e havia bastante trabalho pela frente. Mas, pela primeira vez desde a morte do marido, Maria não enxergava mais aquele lugar como um peso. Ela estacionou o carro, desceu devagar e caminhou até a varanda. Antes de entrar, olhou para o horizonte iluminado pelo fim da tarde e respirou profundamente. Dentro da casa ainda estava o velho armário que escondia o compartimento secreto, exatamente onde seu pai o deixou tantos anos antes, esperando pelo dia em que alguém finalmente teria coragem de abrir aquela porta e mudar a história de toda uma região. Os meses que se seguiram à condenação de Luiz transformaram completamente a rotina do antigo sítio. A casa que durante tantos anos permaneceu fechada começou a ganhar vida novamente. Logo nas primeiras semanas, Maria contratou alguns moradores da própria região para ajudar na recuperação da propriedade. O telhado foi consertado, as paredes receberam uma nova pintura, as janelas quebradas foram substituídas e o mato que cobria o quintal desapareceu aos poucos. Enquanto acompanhava cada serviço, Maria lembrava do dia em que chegou ali acreditando que permaneceria apenas o tempo suficiente para vender tudo. Agora, ela caminhava pelos mesmos lugares com um sentimento completamente diferente. Cada árvore, cada pedaço de terra e cada cômodo da casa carregavam um significado que ela nunca havia imaginado descobrir. Em vez de representar apenas uma herança esquecida, aquele lugar havia se tornado o ponto de partida para uma mudança que alcançou dezenas de famílias. Roberto continuava visitando o sítio com frequência. Mesmo depois do encerramento do processo principal, ainda existiam questões burocráticas relacionadas à devolução de algumas propriedades. Sempre que chegava, fazia questão de tomar um café na varanda enquanto conversava com Maria sobre os próximos passos. Em uma dessas visitas, comentou que várias famílias estavam procurando maneiras de reconstruir suas pequenas produções rurais. Muitos haviam recuperado as terras, mas não possuíam recursos para comprar equipamentos, sementes ou animais. Maria permaneceu em silêncio durante alguns instantes. Aquela conversa despertou uma lembrança do pai. Quando era criança,
Ela se recordava de ouvi-lo dizer que ninguém crescia sozinho no campo. As colheitas sempre dependiam da ajuda dos vizinhos em algum momento. Na mesma tarde, Maria tomou uma decisão. Em vez de investir apenas na recuperação do próprio sítio, usaria parte do dinheiro obtido com a indenização determinada pela justiça para criar uma cooperativa formada justamente pelas famílias que haviam recuperado suas propriedades. A ideia foi recebida com entusiasmo. Nas semanas seguintes, pequenos agricultores começaram a se reunir regularmente no antigo galpão do sítio. O espaço, que antes estava abandonado, ganhou mesas, cadeiras e prateleiras. Ali passaram a discutir formas de comprar insumos juntos, dividir equipamentos agrícolas e vender a produção por preços mais justos. Muitos daqueles homens e mulheres nunca imaginaram que um dia trabalhariam lado a lado depois de tantos anos marcados pelo medo e pela desconfiança. Maria fazia questão de participar de todas as reuniões. Não porque entendesse mais de agricultura do que os outros, mas porque acreditava que ouvir cada família era a melhor maneira de honrar tudo o que havia acontecido. Aos poucos, o antigo sítio voltou a produzir. A horta foi recuperada, novas árvores frutíferas foram plantadas e parte das terras voltou a ser utilizada para pequenas plantações. Ver aquele lugar novamente cheio de pessoas trazia uma alegria difícil de explicar. Em muitos fins de tarde, Maria permanecia sentada na varanda, observando crianças correndo pelo quintal, enquanto os pais conversavam sobre trabalho, colheitas e planos para o futuro. O silêncio que antes dominava a propriedade deu lugar ao som de risadas, conversas e esperança. Certa manhã, Dona Teresa apareceu acompanhada pelos netos. Levava nas mãos um bolo preparado por ela mesma. Disse que fazia questão de agradecer pessoalmente por tudo o que Maria havia feito. Enquanto tomavam café juntas, a idosa contou que os netos finalmente começaram a cultivar a terra recuperada pela família. Seus olhos brilhavam ao falar do futuro que agora enxergava para eles. Antes de ir embora, abraçou Maria demoradamente e disse que Antônio teria muito orgulho da filha. Essas palavras permaneceram na cabeça de Maria durante todo o restante do dia. Em outra ocasião, Anselmo levou algumas mudas de árvores para plantar perto da entrada do sítio. Explicou que queria deixar ali um símbolo de recomeço. Disse que talvez ele não estivesse vivo para ver aquelas árvores crescerem completamente, mas tinha certeza de que outras gerações descansariam sob suas sombras. Aos poucos, outras famílias fizeram o mesmo. Alguns doaram sementes, outros ofereceram ferramentas e houve quem ajudasse apenas com o próprio trabalho. Sem que ninguém planejasse, o sítio passou a representar muito mais do que uma propriedade recuperada. Tornou-se um lugar onde pessoas voltavam a acreditar que a união podia reconstruir o que o medo destruiu durante tantos anos. Certa tarde, enquanto organizava alguns armários da casa já reformada, Maria encontrou novamente a caixa onde havia guardado parte dos documentos do pai. Ela sabia que quase todo o material original já estava protegido em local seguro, mas decidiu verificar se não havia deixado nada para trás. Ao abrir a caixa, encontrou a fotografia da infância que levou consigo quando chegou ao sítio pela primeira vez. Nela apareciam seu pai, sua mãe e ela ainda menina diante da casa. Maria sorriu discretamente e colocou a fotografia sobre a mesa. Logo abaixo dela estava o envelope contendo a última carta escrita por Antônio. Embora já a tivesse lido várias vezes, sentiu vontade de abrir novamente aquelas folhas. Sentou-se na mesma sala onde tudo começou e iniciou mais uma leitura. Dessa vez, porém, percebeu um pequeno detalhe que havia passado despercebido durante toda a correria da investigação. Entre as últimas páginas, existia uma folha dobrada de maneira diferente das demais. Ela abriu cuidadosamente e encontrou algumas linhas escritas logo abaixo da assinatura principal. Antônio explicava que imaginava que Maria só compreenderia totalmente aquelas palavras quando toda a luta terminasse. Escrevia que nunca desejou deixar riqueza para a filha, porque sabia que bens materiais poderiam desaparecer com o tempo. O que realmente esperava transmitir era coragem. Contava que passou muitos anos se culpando por não denunciar Luiz, enquanto ainda tinha forças para enfrentá-lo. Disse que carregou esse peso até os últimos dias de vida, mas nunca deixou de acreditar que chegaria o momento certo para a verdade aparecer.
Em seguida, vinha a mensagem que fez Maria prender a respiração. Antônio escreveu que, se ela estivesse lendo aquelas linhas depois que tudo tivesse acabado, significava que havia conseguido fazer exatamente o que ele nunca teve coragem de realizar. Acrescentou que a maior herança que um pai pode deixar para um filho não é uma casa, uma fazenda ou dinheiro, mas a oportunidade de fazer o que é certo quando a vida coloca essa escolha diante dele. No fim da página, havia mais algumas palavras. Antônio dizia que sempre acreditou que Maria era mais forte do que imaginava. Pedia que ela jamais deixasse aquele lugar voltar a ser símbolo de medo e que transformasse a antiga propriedade em um espaço onde outras famílias pudessem reconstruir suas vidas. Maria terminou a leitura com os olhos cheios de lágrimas. Pela primeira vez desde que encontrou o compartimento escondido, percebeu que o pai nunca esperou apenas que ela denunciasse um crime. Ele desejava que o sítio voltasse a cumprir o papel que um dia teve, o de reunir pessoas, gerar trabalho e oferecer dignidade para quem vivia da terra. Naquele instante, Maria compreendeu que já estava fazendo exatamente isso sem sequer perceber. Ela dobrou cuidadosamente a carta, colocou-a novamente dentro do envelope e caminhou até o antigo armário de madeira. Afastou-o mais uma vez, abriu o compartimento escondido e entrou no pequeno cômodo onde tudo havia começado. O cofre permanecia no mesmo lugar. Ela abriu a pesada porta de ferro pela última vez e observou o espaço quase vazio. Grande parte dos documentos já havia cumprido sua missão. Com todo o cuidado, colocou a carta do pai dentro do cofre, ao lado da fotografia da família. Antes de fechar a porta, passou a mão sobre o metal frio e sorriu. Empurrou o armário de volta para esconder novamente a entrada. Não porque desejasse ocultar a verdade, mas porque aquele compartimento agora fazia parte da história da família. Quando saiu para a varanda, encontrou algumas crianças brincando perto das árvores recém-plantadas, enquanto seus pais organizavam uma reunião da cooperativa no galpão. Maria caminhou lentamente até o quintal e observou toda aquela movimentação. O mesmo lugar que um dia conheceu o silêncio do abandono, agora estava cheio de vida. Ela percebeu que, aos 61 anos, quando acreditava que sua história havia terminado junto com a do marido, na verdade estava apenas começando um novo capítulo. O sítio não lhe devolveu apenas as terras da família. Devolveu seu propósito, aproximou pessoas que haviam perdido a esperança e provou que uma verdade escondida durante décadas ainda podia mudar o destino de uma comunidade inteira. Enquanto o sol desaparecia atrás das árvores e o som das conversas se espalhava pelo terreno, Maria teve a certeza de que a maior herança deixada por seu pai nunca esteve guardada dentro daquele cofre. Ela sempre esteve escondida na coragem de enfrentar o medo quando chegasse a hora certa. E agora essa coragem seguiria viva em cada família que voltava a plantar, trabalhar e sonhar na terra que finalmente havia voltado para seus verdadeiros donos.